Fala, Fala, galera Leandro. da aviação! Mais uma vez aqui com o nosso projeto, hoje com um amigo muito especial, Renato Augusto, 14 anos de Corpo de Bombeiro Militar, desde 2017 tripulante operacional e mecânico de manutenção aeronáutica, e ele é embaixador da Vertical Aviation International. Renato, muito obrigado pela sua participação, tá? Já estamos aqui tentando agendar esse bate-papo há algum tempo, graças a Deus conseguimos. Para quem não te conhece dentro da aviação, quem é o Renato Augusto? Primeiro, Murilo e Felipe, obrigado aí pelo convite, né, cara? A gente já tá combinando esse encontro, acho que quase, não vou dizer um ano, né, mas já mais de meio ano, com certeza, a gente tá tentando combinar isso aí. Então, o Renato Augusto é um cara entusiasmado na aviação. Comecei, como você falou, comecei em 2016, né, na verdade, ali nas operações aéreas dentro do Corpo de Bombeiros Militar, no estado de Santa Catarina. A partir de 2017, eu iniciei a parte de manutenção aeronáutica, dentro das operações aéreas aqui do estado, no Corpo de Bombeiros. E desde 2023 aí estou junto com a Vertical Aviation International, que antes aí os mais antigos conhecem como Helicopter Association International, né? Que é a associação aí, hoje é uma das maiores associações do mundo na aviação vertical, né? O pessoal agora misturou helicóptero com drone, com tudo isso aí, virou aviação vertical. E é isso aí. Eu sou um cara extremamente entusiasmado. Aí na nossa conversa eu vou contar um pouquinho do como que eu cheguei, porque, né, eu acabei traçando esse caminho aí. Mas de coração mesmo, antes de começar, eu queria agradecer vocês e, cara, o projeto de vocês é sensacional. Se tivesse um projeto desses lá atrás, quando eu comecei, quando vocês mesmos começaram, né? Isso Garanto aí. que algumas coisas iam ser facilitadas, digamos assim, né? Não ia bater tanta cabeça ou não teriam tantas dúvidas assim para bater cabeça. Mas, cara, de certeza esse projeto de vocês aí ajuda muita gente e vai continuar ajudando. Parabéns pelo projeto, cara. Show de bola, Renato. Obrigado, cara. Obrigado mesmo pelas palavras aí. Te agradecer, né? Um pouquinho do tempo que você está tirando aí para a gente estar fazendo esse bate-papo, mostrar para a galera aí onde a gente está alcançando, né? Todos nós, como que a gente entra na aviação, né? O caminho da aviação, o quanto é bom a gente estar trabalhando na aviação. Então, assim, obrigado mesmo pela disponibilidade. E sempre brinco, começar do começo. Cara, como foi esse primeiro contato seu, cara, com a aviação? O que que te trouxe para a aviação? Vamos lá. Voltar um pouquinho antes, né, do Corpo de Bombeiros Militar, eu com 15 ali para 14, 15 anos, eu estava estudando para a EPICAR, cara, para a Escola Preparatória de Cadete do Ar da Força Aérea Brasileira. Eu já tinha, né, sempre tive desde criança muito entusiasmo por aviação, né, por avião. Nem toda criança tem esse entusiasmo. A gente acha que isso é normal, né, porque nós temos, mas nem toda criança tem esse entusiasmo. Eu tinha esse entusiasmo, só que eu jogava futebol junto também, né, concomitante a isso, eu jogava futebol. E aí, quando eu estava estudando para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que eu estava estudando para ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, acabou que eu passei numa peneira do Grêmio, né, lá de Ó, Porto Alegre. E aí, imagina, né, Brasil, cara ali com 15 anos na cara. Falei, bom, vou jogar futebol, não vou virar piloto de caça, não. E aí abandonei meus estudos para Epicar e fui jogar futebol. Fui jogar futebol. E aí fiquei no mundo do futebol aí, saí com 15 anos de casa, ali 14 para 15. Aí ficava indo e voltando, joguei no Grêmio, no Juventude, no Figueirense, no Avaí, no Criciúma. Rodei bastante aí no Juventude, rodei aqui bastante o sul do país, fui para a Alemanha, quando eu fiz 18, fui jogar na Alemanha, joguei um ano lá na Alemanha, aí torci o joelho lá, enfim, briguei com empresários, cambal, e aí quando eu voltei já estava com 20 anos, e aí já tinha passado, né, a época da Força Aérea. E aí fiz educação física para trabalhar naquilo que eu tinha vivenciado, né, em todos esses anos, né? A ideia era essa, né, fazer educação física para trabalhar com esporte de rendimento. E aí quando eu trabalhava num resort, formei, fiz as minhas pós-graduações e tal, eu trabalhava num resort em Florianópolis. Passou, cara, o helicóptero do bombeiro.
E aí tinham os guarda-vidas ali da piscina do resort. Pô, você tem que ser bombeiro militar e não sei o que, papapá. E eu falava pra eles, vocês são loucos, cara, que eu vou ser bombeiro militar, cara, me deixa aqui treinando, né, e tal. Treinando, treinava triatleta e tal, gostava bastante, gosto ainda bastante, né, de atividade física, de passar treinamento pro pessoal. E aí passou o helicóptero, velho. Aí acabou, né? Acabou a vida. Passou o helicóptero, eu falei, que é isso, velho? Helicóptero vermelho, esse aí passando aqui no troço, cara. Pô, esse aí é o nosso arcanjo, cara. Não sei o que. Eu falei, não, 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 não. Vamos ver com calma isso aí, como é que funciona isso aí, cara. Aí passou um tempo, você tem que fazer o concurso e tal. Na época eu ganhava R$ 1.000, R$ 1.100 pra trabalhar 6 para 1 lá no resort. E ficava 13, 15 horas, sei lá, um monte de horas no hotel. E daí me vieram, a escala é 24,48. Eu falei, nossa, velho, padrão demais. Falei, vou fazer esse concurso. E aí fiz o concurso para entrar no bombeiro com aquela ilusão, né? Vou entrar no bombeiro, vai ter uma sala, vai ter uma fila. Aí os caras vão falar assim, para onde você quer ir? Daí eu vou falar, eu quero ir pro helicóptero. Daí eles vão me mandar pro helicóptero, fácil assim. E aí, o início mais ou menos foi esse aí. Eu tinha isso, né, muito comigo, né, desde lá de quando eu estudava para ser piloto, enfim, quando eu já enchi o olho olhando a aeronave voando, enfim. Até hoje, né, acho que nós nunca paramos, né, passa um Não. helicóptero, o cara já quer olhar qual é o modelo, qual que é não sei o quê, como é que tá a meteorologia, de onde está vindo, para onde está indo. É. E, e aí, daí quando eu falei, cara, vou passar no bombeiro só para tripular o Arcanjo. Aí tem uma história depois, né? Desse aí que é um pouquinho mais difícil. Não foi tão fácil quanto entrar na fila que nem eu pensava, mas foi bastante gratificante o caminho até aqui para chegar nas operações aéreas. Estou completando aí 10 anos já, né? Bem dizer, de operações aéreas. E cada dia que passa eu fico mais apaixonado pelo que eu faço, cara. Muito legal. E deixa eu te falar, lógico que gera uma curiosidade para todo mundo. Como é esse processo? É uma prova interna? É uma seleção? Teste físico? Aptidão? Como funciona? Cara, assim, massivamente no Brasil, né, as unidades de aviação pública, elas têm alguns pré-requisitos para se tornar operações aéreas, né, por aquele militar que quer ingressar nas operações aéreas. Então, vai precisar, primeiro de tudo, passar no concurso público e se tornar um Tá? agente, né, daquela instituição, um militar daquele estado, enfim. Em alguns estados têm unidades que são mistas, né? Policial civil, bombeiro militar, polícia militar, são todas uma aviação só. E existem estados que têm, cada instituição tem a sua aviação. Aqui no estado de Santa Catarina, cada instituição tem a sua aviação e aí você passa no concurso público e você vem com os pré-requisitos. No meu tempo, tinha que ser comandante de praia, né? Tinha que trabalhar na praia lá, no guarda-vida, lá, igual vocês conhecem lá, Copacabana e tal, aquela galera que fica Tá? entrando no mar e puxando a galera que é arrastada. Tem que ter isso aí, tem que ter um ano de trabalho na praia. Tem que ter tempo de ambulância, né? Então, quando você vai para o quartel, você tem que ter essa experiência na ambulância, tem que ter experiência no caminhão. Tem que ter alguns cursos, né? Aqui a gente tem curso de drone, curso de altura, mergulho, enfim. Aí você vai dando check nos pré-requisitos e aí espera abrir uma espécie de concurso interno, né? Que a gente faz uma seletiva antes, né? Que é um concurso interno. E aí nessa seletiva vai vir mais um teste físico, que é o teste físico da instituição, mais o teste físico do aquático, mais o teste físico do aéreo, tudo junto. É uma das piores etapas, digamos assim, desse processo, né, desse certame é o teste físico, acaba sendo para alguns o teste físico. Faz o teste físico, tem o teste teórico, tem o exame psicológico, né, que muitos eu não sei como é que passam, esse é o meu caso. E aí, e aí a gente vai iniciar o curso, que é aproximado aí 2, 3 meses de curso, fez o curso, 2, 3 meses de curso. Aí você passa, no curso você entra num estágio, né, de voo. Então, à medida que você tira serviço ali, você tem que completando estágios, e aí depois que você completa esses estágios, volta tudo para conselho de voo. Então, às vezes você fez tudo e chegou na hora das veras lá de ir para ocorrência mesmo, você cometeu algumas gafes, ou você fica como estagiário, ou você passa a ser um tripulante operacional mesmo, né, identificado como,
Ou às vezes, em casos extremos, você é retirado do voo. Passou tudo isso, mas não se encaixou no perfil da aviação, por N motivos, você pode ser afastado do voo e não retorna para o batalhão, cara. Então é bem chato. E aí, durante os anos, né? Todos os anos que passam, nós temos treinamentos obrigatórios e testes físicos obrigatórios todos os anos, 2, 3 vezes por ano. Legal, cara, legal. Eu achei um negócio interessante. Legal, legal. Não, é legal saber, é É interessante, meio, porque meio, lógico que não é meio. fácil, né? Que É, não é fácil. Nada é fácil também, né? O que eu achei nada é fácil. interessante é que nós três aqui tem coisas em comum, né? Que nós três somos formados em educação física, né, Murilo? E hoje estamos na aviação aí. Que legal, Ele, cara. Eu não nada sabia que contra a vocês eram da educação educação física, gosto física. muito. Só que, e nesse processo, Renato, quantos anos esse processo? Tem algum período específico para você ficar nesse processo de, vamos dizer, adaptação, né, até escolher um setor e fazer o Dos concurso? pré-requisitos Ou ali? não? É, os pré-requisitos. Os pré-requisitos eles acabam mudando de edital para edital, né? Mas em média, um militar que vai ingressar nas operações aéreas hoje no Corpo de Bombeiros aqui do estado de Santa Catarina, ele vai ter em média de entre 4 e 6 anos de experiência de Uhum. casa, né? De corporação. Alguns entram com 10 anos de instituição e alguns entram um pouco mais cedo com 4 anos de instituição. Aí depende de que pré-requisito que ele conseguiu construir, né? Às vezes o cara se formou, fez academia, fez a escola e foi lá para o interior. Aí fica mais difícil dele fazer alguns cursos que são pré-requisitos. E aí, à medida que ele vai fazendo esses pré-requisitos, aí depende de localidade, até acaba de desenvolvimento pessoal, né? Como que ele trabalha ali a parte profissional dele para ele conquistar esses cursos. Ô, Renato, como você mesmo falou no início, é legal esse nosso bate-papo, porque para quem está assistindo, para quem se interessa, a aviação ela não é restrita só a comercial ou de repente ao offshore, né? Você tem o meio militar também. E quando se fala no meio militar, você pensa muito na aeronáutica, né? Então, assim, tem marinha, tem o exército, todos têm aviação, a polícia militar, o bombeiro militar. E assim, e é bem legal porque você acaba tirando essas dúvidas e abrindo mais o leque para quem quer participar, para quem quer entrar na aviação e está escolhendo ainda o caminho correto. Só para ficar mais claro para gente, tripulante operacional, o que seria? Vamos lá, o tripulante operacional. Uma das principais funções, né, do tripulante operacional aqui na ANAC é chamado de operador aerotático, né? RBAC 90 é a que versa aí para as Uhum. unidades de aviação pública todos os contextos, né, ali desse mundo da unidade de aviação pública. A gente fala bombeiro militar, polícia militar, e tem muita gente que acha, ah, mas vocês são, como uma aeronave militar, vocês podem... Não, a gente continua sendo uma aeronave civil. Para todos os efeitos no Brasil, uma aeronave militar são somente forças armadas, né? Voltando à tua pergunta, é porque eu lembrei que você falou ali as aeronaves militares e tudo mais, né? Uhum. Tem muita gente que confunde, né? Ah, o helicóptero é um helicóptero militar, por isso que ele pousa onde ele pousa. Não. Ele pousa onde ele pousa porque existem algumas atribuições que cabem a ele fazer esse tipo de serviço. Isso. Mas a aeronave em si, o nosso Papa Romeo Bravo November Uniforme, o Golf Romeo lá de Florianópolis, enfim, elas são aeronaves civis, cumprem todos os critérios da aviação civil aqui no Brasil. E o tripulante operacional, cara, acaba se tornando pela natureza das nossas operações os olhos do comandante, né? Que o pessoal fala bastante isso. O que que acontece? O pessoal que é da aviação e quem não é da aviação, o piloto, quando ele vai pousar numa área Zulu, que é aquela área onde não foi feita para pousar, é um quintal de casa. Às vezes o pessoal fala, nossa, como é que o cara encostou ali só naquele cantinho esqui e tal, o cara é braço e tudo mais. Realmente, ele tem uma habilidade extrema, mas para manter toda a segurança da operação, até tem um vídeo muito legal do Volchar, vocês já devem ter ouvido falar do Volchar. Ele fala sobre as perspectivas que o piloto tem, por exemplo, do rotor principal. Então ele tem uma impressão que o rotor principal na frente é mais próximo, do lado é mais próximo, e ele subjuga às vezes o lado contrário de onde ele está. E como a gente vai pousar em áreas restritas, uma das funções do tripulante operacional é justamente aquele cara que fica na porta da aeronave ali e ele vai falar, vai coordenar com o comandante o procedimento de pouso, vai fazer um 360 sobre a área de pouso ali, identificando a área de pouso, e ele vai falar quais são os riscos, porque o piloto tem uma visão
É, limitada, né, diante de quem está ali na porta. Então ele vai falar, ó, tem fio, tem material que pode voar, tem cachorro, tem cavalo, pode fazer a rampa daqui para lá, o vento está assim assado. E aí nisso a gente vai fazendo esse ajuste fino, coordenando com o piloto para fazer o pouso em segurança, evitando colisão com fio, afastando o rotor de cauda, principalmente, o rotor de cauda convencional. Então tem essa parte de segurança é muito forte na função do tripulante operacional. Durante pouso, a gente é o primeiro que desembarca da aeronave. Então a aeronave vai ficar ali para cortar o ciclo, né, para diminuir a temperatura e tal, vai ficar girando. Então a gente vai lá para frente da aeronave ou para a lateral, brifado, né, onde vai fazer a segurança e vai ficar de olho se ninguém vai se aproximar dos rotores, se não vai ter um cachorro de repente que vai atacar um rotor de cauda, alguma coisa assim. Depois que a gente fez esse sistema de segurança, digamos assim, que a aeronave está cortada, a gente vai ajudar daí, no caso, por exemplo, no atendimento clínico, a gente vai ajudar a equipe médica. Nós aqui no estado temos médico e enfermeiro que são do SAMU. A gente vai pegar esse pessoal, eles estão indo, por exemplo, para uma parada cardiorrespiratória. A gente vai deslocar até a residência, o local onde está essa vítima de parada cardiorrespiratória, e nós vamos ser parte da equipe. Ali a gente abandonou a parte da aviação, né, da segurança na aviação, e se tornou equipe médica. Então a gente vai ser parte da equipe médica trabalhando para retornar aquele paciente um batimento espontâneo. E aí a gente vai trabalhar nisso. Se for resgate, daí não. Se for resgate, nós vamos deixar a equipe médica num ambiente mais controlado, que a gente chama de área morna. E aí, pro resgate em si, resgate leia-se, vou pular na água, para alguém tá se afogando, eu vou saltar na água. Quem vai saltar? O tripulante operacional. Eu tenho um cara lá na montanha que quebrou o pé, tá com fratura exposta, ou se perdeu, tá numa trilha, enfim. Quem vai fazer o rapel? O tripulante operacional. E aí nós temos duas funções ainda de tripulante operacional, que é o resgatista, que é o cara que pula na água ou o cara que faz o rapel, e o fiel da aeronave, que a gente intitula dessa forma, que é o cara que coordena com o piloto e com o resgatista quais são os momentos que vão fazer o que deve ser feito e como que vão fazer para manter a segurança da operação. Então, o contato estéreo sempre ali com o comandante, né, para a atitude da aeronave, potência e tudo mais, é o tripulante operacional que faz. O cara desceu lá, eu tenho que falar para ele, eu tenho que estar falando ou por sinal manual, né, sinal gestual, ou via rádio, tem que coordenar com as duas partes, com o resgatista e com ele, porque às vezes a gente está com copa de árvore, por exemplo. certo. O comandante, ele não está vendo onde está descendo o cabo do rapel, onde é que o cara está descendo. Quem vai falar para o comandante da aeronave qual manobra ele vai ter que fazer? Cuidando, obviamente, né? É função do comandante cuidar a potência e todos mais os parâmetros. Mas também tendo noção disso, é o fiel da aeronave. Então a gente vai ter que girar a cauda aqui e tanto à esquerda para a gente posicionar o cara que ele conseguir fazer o acesso lá na cachoeira, por exemplo. E aí essa é a função do tripulante operacional, tanto na parte médica, na parte de segurança de voo e na parte operacional propriamente dita, né? Como diz o nome dele, né? Fazer o resgate em si, né? Pular na água, enfim, fazer o rapel da aeronave e que as aeronaves que têm guincho fazer a operação do guincho ali. Uma parte que é legal também é na parte de single pilot, né? Aqui nós, infelizmente no Brasil, nós não temos uma grande variedade de aeronaves biturbinas voando no nosso país, né? Queria que todas as unidades aéreas públicas pudessem, né, estar voando com máquinas maiores e mais potentes, enfim. Mas aqui a maioria, acho que cerca de 85 até 90 ou até mais, arrisco dizer, voa com H125, né? Voa com esquilo. E muitas dessas operações aqui no nosso estado são feitas no single pilot, ou seja, a gente só tem um piloto, a gente não tem o copiloto, né? A figura do copiloto junto. E durante o voo, o tripulante operacional acaba somando, né, as funções que teria o copiloto, navegação, GPS, rádio, gestão da ocorrência em si, essas partes coordenadas. Então fica também com o tripulante operacional essa parte. Então é uma série de funções, né, que o tripulante operacional acaba desenrolando. Aí vai ter as funções próprias da operação, né, abastecimento da aeronave, enfim, tira, coloca a aeronave do hangar, essas coisas assim.
Então, mais ou menos é isso que o tripulante operacional vai desenrolar, cara. Só isso, né? Sensacional, só isso, só. Bem complexo. É, É, cara, interessante assim a quantidade de função, né, que vocês acumulam e ao mesmo tempo a gente começa a imaginar a responsabilidade que é para vocês, porque principalmente na questão do quando vai pousar o helicóptero, você tem que olhar tudo em volta e cara, a- tem lugares que você vai pousar que são tantas coisas, tantas mínimas coisas que você tem que prestar atenção. Se você não passar para o piloto não vê e pode causar um acidente. Então, assim, pegando esse foco aí, quando que foi a primeira vez que você sentiu mesmo a responsabilidade nas suas costas? Quando que foi aquele primeiro impacto de responsabilidade? eu acho que foi no segundo serviço. Segundo serviço que eu tava depois do estágio, né? Que eu tava como tripulante operacional. A gente foi fazer um resgate e, assim, não. A gente. Era um resgate, não era um resgate muito complicado de se fazer, mas a gente estava com um vento, era no litoral, era um piloto de parapente que tinha caído, estava em meia mata. E só que aí a gente tinha algumas coisas que a gente fala que é o input, né? Que fica ali na cabeça enchendo o saco. A gente não pode fazer as coisas com pressa, né? A gente tem que fazer as coisas com agilidade. E aí a gente chegou lá, perto do pôr do sol aeronáutico. Nossa máquina não, a gente não pousa noturno, a gente não voa noturno, não faz resgate noturno. Então eu tinha 12 minutos para resolver a operação, né? Eu tinha que descer de rapel, fazer a estabilização da vítima, preparar para a gente fazer uma extração no Megaire, né? Que é aquela extração que a vítima sai pendurada no helicóptero. E dentro disso tudo, assim, com a mentalidade ainda crua, né? Tava ali começando o serviço, então ali eu vi que era mais pesado do que o pessoal imagina às vezes, né? Então tinha que manter a calma, pensar que, bom, eu treinei para estar onde eu tô, né? Não tô aqui por acaso, e desenrolar da melhor forma possível. E cada missão você sempre acaba aprendendo uma coisa a mais, né? Que a gente tem uma margem de erro bastante pequena. Teve uma situação de cachoeira, por exemplo, que a gente teve que recalcular todo o peso do balanceamento da aeronave, porque tinha muito vento, a vítima era muito pesada, nós estávamos no limite para fazer a extração de peso da vítima. Então a gente tirou até estofado da aeronave, a gente tirou tudo, teve que jogar para gráfico, o CG da aeronave, para ver se a gente ia conseguir fazer aquela extração, né, da vítima. Ah, teve outras de tentante suicida que, pô, a gente eu pulei com 6 graus, até essa foi para uma revista aí, pulei com 6 7 graus de temperatura aqui no Rio e só que deu tudo certo, sabe? Só que é aquela hora que na hora que você tá atuando, obviamente, você opera, né? Você se torna um ser operativo, por isso é tão importante treinar bastante, né? Até na manutenção, por isso que é importante você sempre reforçar os procedimentos, você reforçar o que você está fazendo da forma que você está fazendo, porque se você está treinado, você vai fazer aquilo que você treina. Então, guardadas as devidas proporções, algumas ocorrências, assim como essas que eu comentei, são umas que pesaram, assim, que falaram, é isso aí mesmo, e ao mesmo tempo que deu para sentir, assim, um peso de responsabilidade, vem aquele sentimento de, tipo, era aqui que eu queria estar mesmo, sabe? Que era o Ah, que eu gostaria de fazer. muito bacana. Satisfação, né? O Renato, só para tirar uma curiosidade a respeito do tripulante operacional. Você falou Uhum, de mergulho, rapel, de uhum. resgate. Existem treinamentos específicos por pessoa ou o grupo como um todo ele tem que estar preparado para qualquer tipo de situação? O que que eu quero dizer? Por exemplo, situação de mergulho. Então, o Renato ele é mais especializado no mergulho. Salvamento Uhum. numa montanha, sei lá, uma outra pessoa ela é mais especializada. Como é que funciona esse gerenciamento? Normalmente, nós somos, dentro da operação aérea, a gente é apto a fazer todos os serviços, né? Certo. Na água, o que que vai definir é o dia. Como que a gente trabalha aqui? A gente trabalha com uma tripulação, por exemplo, no single pilot de 5 tripulantes. São eles o comandante da aeronave, médico enfermeiro e 2 tripulantes operacionais. Os 2 tripulantes operacionais, um vai ser o resgatista no dia e o outro vai ser o fiel. No próximo serviço, essa postura pode ser invertida.
Legal. E também depende muito, às vezes, da experiência que a gente tem, porque a gente acaba, assim como os senhores devem saber, a gente acaba ficando mais tempo no serviço muitas vezes do que em casa, né? Então a gente acaba conhecendo o teu canga, que a gente fala, né? Que a gente chama, a tua tripulação, você conhece tão bem a tua tripulação que só no olhar você já sabe. Bom, essa ocorrência aí deixa que o cara quer ir pro resgate. O cara tá com sangue no olho para pular na água lá e fazer o papel dele. Então, deixa. Por mais que a gente não possa deixar a emoção levar o nosso serviço, mas a gente sabe que a gente tem uma gana, né? O ser humano tem essa natureza, né? De ter a vontade, né? De fazer alguma coisa. Então, às vezes, ali no briefing matinal, a gente troca ideia todo mundo, a gente senta lá em volta da mesa e fala, ó, dormi bem, dormi mal, fiz um treino ontem, corri, sei lá, 20 quilômetros e estou com um pouco de dor na perna. Ou então eu nadei 5, 10 quilômetros, estou com um pouco de dor na dorsal. E aí a gente fala, não, então no aquático deixa que eu vou e no resgate de montanha pode ir você, ou vice-versa. Então a gente vai se ajustando, né? Mas normalmente operações que, por leitura, né, por triagem, elas são mais complexas. Normalmente o fiel que fica na aeronave tende a ser o mais experiente, né? O que tem mais tempo acumulado na função. Porque acabou já vendo mais, vivenciando mais situações, né? Certo. E aí quem desce de resgate normalmente é aquele cara que está construindo essa experiência ainda. Então ele vai balançar lá, vai ouvir a gritaria da vítima, vai estar lá acumulando experiência, enquanto lá em cima vai estar coordenando para sair tudo dentro do que é treinado, né? Dentro do procedimento padrão. Mas todos fazem a mesma coisa, todos são. A régua é a mesma para todos, né? Então todos que estão ali são competentes Ah, para que fazer legal, todos cara. os tipos de serviço. Ô, Renato, me gerou uma curiosidade sobre esse assunto aí, com relação ao time, porque o time eu creio que é igual um time de futebol, né? Você tem que estar entrosado ali, olhar um no olho do outro e saber o que está querendo, porque principalmente que tem muito barulho, né? Então, assim, você tem que ter um entrosamento muito grande no time. Geralmente eles mantêm a mesma equipe trabalhando junto, ou eles revezam, por causa da escala, reveza muito. Acaba sendo. A gente tem uma tripulação padrão, né? Por exemplo, eu sou chefe de socorro da minha tripulação, mas não raramente eu faço parte de outra tripulação por conta de troca de serviço, ajuste de escala, às vezes um machuca, ou afastamento por saúde, ou enfim, ou óbito de alguém na família, enfim. N motivos, mas a gente tem uma guarnição que é padrão, né? Que é Uhum. normalmente a gente. E ela intervala, né? Ela é cíclica, né? Então a gente costuma ficar um ano com a mesma guarnição, com a mesma tripulação de militar, né? Eu e o outro resgatista e o outro tripulante operacional. Os comandantes, eles cumprem escala rotativa, então às vezes eles tiram serviço com a gente ou não, mas são poucos comandantes, né? Nós temos acho que 7 comandantes ou 8 no batalhão inteiro. Então acaba tirando bastante serviço, né, com a mesma, com as tripulações. E os médicos e enfermeiros, eles têm uma escala. Se eu não me engano, os enfermeiros já trabalham um, folga dois. E o médico, ele tira. Nós temos 5 médicos, cada dia da semana é um médico, e daí sábado e domingo eles acabam revezando. E é mais ou menos assim que funcionam as tripulações. E normalmente as tripulações elas já estão há bastante tempo, né? Com exceção agora que a gente tem um pessoal mais novo que fez o último curso de tripulante operacional. Que faz um ano e meio que eles estão com a gente, eu acho, tá indo pro segundo ano. Todo mundo já está há bastante tempo, então a gente já trabalhou outras vezes, né? Por exemplo, tem um sargento que faz tempo que eu não trabalho com ele, mas lá quando eu comecei eu trabalhei 2 anos com ele direto, então a gente acaba que fica a família, né? É isso que você falou, a gente se conhece, olhou meio atravessado, já sabe que não vai dar para fazer tal coisa, a gente já se entende ali rapidinho. Top. O Renato, eu dei uma olhada no teu currículo e na apresentação nós falamos também a função de mecânico. Como funciona? Ela está conectada também ao tripulante operacional ou é uma função separada do que você faz? Como você gerencia as duas coisas? Então, cara, esse é um problema, gerenciar as duas coisas, Isso. até para os meus comandantes é um problema. Mas de uma forma bem rápida, assim. Eu comecei manutenção em 2017. Assim que eu entrei na unidade em 2016,
Eu acompanhava a manutenção, né? Olhava lá o pessoal fazendo manutenção e eu perguntava quem que está cuidando da parte nossa, né? Da institucionalmente, quem que está acompanhando o que que esses caras estão fazendo. E não tinha ninguém acompanhando, né? Tem lá o chefe do CTM, mas ele não tá em loco acompanhando, né? Ele só recebe relatos do que foi feito. E é isso. E minha família tem empresa, eu venho com uma. Talvez eu vim com um ponto de vista um pouco diferente para essa unidade que eu sirvo, né? Que até então ela não tinha nenhum mecânico aeronáutico. E aí, quando eu falei assim, ó, eu vou estudar manutenção aeronáutica, me chamaram de doido, né, cara? Me chamaram de tudo. Você tá louco? Aqui, pô, aqui no estado de Santa Catarina, nós temos uma empresa terceirizada, né? Que faz o serviço de manutenção nas aeronaves do estado. E isso foi desde sempre assim, né? Desde de muito tempo. Alternou, né, a empresa, né, por conta de procedimentos licitatórios e tudo mais, Uhum. mas sempre teve uma empresa que tem mais estrutura, né? Que como vocês viram aí, eu acumulo funções. A gente falou no briefing ali antes, né? Se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, eu não acumularia função. A minha função é essa, eu faço isso. Não faço isso, mais isso, mais isso, mais aquele. Se der tempo, ainda faz isso. Mas como a gente tem uma deficiência de efetivo, né? E o efetivo que tem, ele é baixo, né? Ele é pequeno, a gente acaba acumulando muita função e eu fui lá atrás dessa outra função, que não tinha ainda na unidade. E aí me chamaram de doido e tal, e daí quando eu chequei em 2019, a primeira carteira lá, célula, aí o pessoal já começou a pensar diferente. Aí, esse moleque aí tá levando a sério a parada, cara. E aí entrou pandemia, e aí mudou algumas cabeças ali dentro da unidade, né? Mudou os comandantes. Antes eu estava estudando, mas eu não podia chegar perto das máquinas, né? Na parte de manutenção, então eu ficava de sombra mesmo, né? Eles iam fazer alguma abordagem na máquina, eu só cruzava os braços, ia lá de curioso, ficava acompanhando, tentando entender, né? Um pouco do que estava acontecendo. E, e aí, depois que mudou, né, o comandante viu uma necessidade pensou como eu tinha pensado, né, uns 4 anos antes, pensou dessa forma, a gente precisa ter um olho técnico acompanhando essas manutenções. E aí foi aberta uma portaria, onde foi criada a função de mecânico aeronáutico, e desde então eu acumulo as duas funções, de mecânico aeronáutico e de tripulante operacional. Quando eu estou de serviço operacional, quando a aeronave está ativa, né, pronta para atendimento de ocorrência, a gente tem um mecânico de base, né, durante os dias da semana, final de semana a gente não tem. Então, eu faço os pré-voos com ele, eu auxilio ele, por exemplo, a gente vai lavar compressor, vai fazer alguma manutenção rápida antes de ativar o serviço, alguma coisa assim. Ele tem uma mão de obra lá junto com ele, e ao mesmo tempo eu tenho como relatar mais tecnicamente, tanto para o comandante quanto para o CTM, o que está sendo feito naquela máquina. Ao meu ver, era o que eu esperava, né? Era criar ainda, né? Criando essa cultura de que, sim, é legal ter uma pessoa técnica. Eu não estou desconsiderando que o mecânico vai fazer alguma coisa errada, Não, longe claro. de mim. Mas a gente sabe que na manutenção, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, conscientes do que deve ser feito, menor a probabilidade que a gente vai ter de ter alguma fatalidade, ainda mais falando de uma aeronave de resgate, né? A gente está falando de uma aeronave que ela tem que, eu brinco sempre, ela tem que estar a 150%, porque às vezes a gente vai expor ela um grauzinho a mais do que normalmente seria exposta, né? Num voo VIP, digamos assim, um voo de traslado somente. Então ela vai precisar uma manobra mais arrojada, às vezes, para fazer, por exemplo, uma abordagem de afogamento. Eu acho que a abordagem de afogamento em mar é uma das abordagens que a aeronave tem que ser a mais rápida possível para se posicionar, porque se a gente não pular, não saltar logo na água, a vítima vai submergir e a gente vai perder aquela vítima. Então ela vai ser exposta a manobras muito, a G, né, a G positivo, G negativo, vai ser tudo quanto é tipo de estresse estrutural, ela vai sofrer. E se a gente não tiver às vezes de olho, pode acontecer uma fatalidade por besteira, às vezes, por descuido. Então, era nesse ponto de vista que eu iniciei a manutenção, estudar, né, a manutenção. E hoje eu fico bem feliz em compartilhar que dentro da unidade tem mais 3 pessoas
né, que já estão estudando manutenção aeronáutica. Então, foi assim, foi colocado ali, né, um salzinho, um tempero pro pessoal falar, ó, acho que é legal. E esse pessoal que está estudando também é tripulante operacional. Então, essa parte agora que você perguntou também de mesclar as duas funções, quando eu estou no operacional, faço pré-voo, faço essas partes. A aeronave baixou, aí eu troco de skin, tira o macacão de voo, coloca o macacão ou a farda de manutenção, vou para baixo para a sombra do hangar, que nem o pessoal fala, vou lá para dentro do hangar e aqui. E aí trabalha. Só que a gente até comentei com o pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque como eu tô na ponta, na operação, e eu tô na manutenção, às vezes eu tô na manutenção pensando, nossa, velho, vamos agilizar isso aqui, porque vai ter gente precisando do nosso serviço, a aeronave tem que estar pronta logo. E aí logo vem a consciência situacional, dá uma batidinha na porta e fala, a manutenção precisa do tempo que ela precisa. Não acelera e não diminui também, não enrola, né? Eu até brinco com a gurizada da empresa, eu falo, eu tô aqui só para vocês não me enrolar, mas a gente também não pode se passar, se atropelar. Então, é mais ou menos essa a ideia, né? Daí eu tiro a skin tripulante operacional, vou para skin mecânico, fico lá, mergulho no mundo, manual, procedimento, task, ó, main work, essas coisas, e aí acompanhei tudo, volto, faço um relatório, apresento para o CTM o que foi feito, troca a skin, volta para operação. É mais ou menos assim. Isso é muito interessante, muito bonito de ver, o Renato, porque, tipo assim, o exemplo move montanhas, né? Então, você ali com a proatividade, né, tendo uma visão mais ampla, né, com a experiência que você tinha da família empresária, você conseguiu ver, enxergar aquela deficiência ali e conseguir trazer para você, trazer para o mundo ali da aviação, dos corpos de bombeiros, e ao mesmo tempo você serviu de exemplo também para incentivar pessoas a enxergarem isso, porque muitas vezes tem muitas oportunidades à nossa frente, a gente não consegue enxergar, mas aí uma pessoa de fora enxerga essa oportunidade e a gente acaba abrindo os olhos, né? Opa, vou seguir ali também, que ali é um caminho legal. É, Isso aí eu acho fantástico, cara. Esse gatilho aí que você pegou, esse fio da meada aí é, foi muito foi, interessante. foi legal, assim, isso para quem está nos assistindo, é uma experiência aqui do estado de Santa Catarina, né? Eu sei, por exemplo, que o estado do Rio Grande do Sul também não tem, né? Os mecânicos, tem algumas pessoas que já estão estudando manutenção, tem algum mecânico mais antigo que acompanha, mas tem unidades, por exemplo, como o Ciopaer, no Ceará, eles têm, se eu não, salvo engano, posso estar falando besteira aqui, mas salvo engano, eles têm 30 mecânicos lá na unidade deles. É, São Paulo, por exemplo, que é uma unidade, uma das maiores unidades, né, aqui do nosso país, eles têm lá 25, 30 aeronaves, eu não sei exatamente quantas eles têm, mas eles têm aí 50, 70 mecânicos aeronáuticos, né, já tiveram, já passaram lá nos quadros de manutenção. Então, e eles trabalham, né? Algumas unidades, inclusive, elas têm a manutenção homologada. É toda com ele. A CTM não tem empresa nenhuma, né? É só compra a peça e quem faz toda a gestão de manutenção é a própria unidade. Por exemplo, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Eles têm lá um hangar enorme, cara. Ele tem jato na operação deles, eles fazem tudo. E a manutenção de 12 anos, por exemplo, de um esquilo, eles fazem lá com eles, é tudo com eles. Bate no peito lá do sargento, do subtenente lá e pau na máquina, cara. É bem legal de ver, cara. Assim, é bem misturado, né, no nosso país. E é legal a gente ter esses insights, né, assim, também de esperar, que às vezes não é no tempo que a gente quer, né? No começo eu ficava brabo, né, cara? Pô, 18, 19, e os caras não deixavam nem eu chegar perto da máquina. Só que às vezes não é no meu tempo, né? Às vezes é no tempo que precisa para o negócio acontecer da forma que é o mais adequado, né? É, o meu pai, quando ele começou a empresa dele, eu panfletava na sinaleira, né? Eu e meu pai, a gente fazia jardinagem, né? Meu pai vendia adubo muito tempo atrás e, e, e aí a empresa que ele vendia adubo abriu concordata, né? Hoje é a recuperação judicial, né? Um nome mais bonito, né? Aí faliu a empresa e a gente começou a fazer jardinagem, né? Pela cidade. E junto com a jardinagem eu panfletava para jardinagem, né? Meu pai fez lá uns folhetos de jardinagem, meu pai é técnico agrícola. E aí eu panfletava, ah,
para jardinagem. E aí chegou um rapaz no carro e perguntou assim, quanto que eu cobraria para entregar 1.000 folhetos para ele. E aí eu comecei a entregar para outras pessoas o panfleto na sinaleira, cara. E aí eu chegava com dinheiro, entregava para minha mãe em casa e a minha mãe só guardava. Só que na cabeça da minha mãe, aquele dinheiro era um dinheiro que meu pai me dava lá da jardinagem e eu tava entregando para ela. E daí a minha mãe falou, tá, tem mais o dinheiro que você mandou pelo Renato. Daí meu pai um dia falou, mas que dinheiro que eu mandei para ele? Eu não mando dinheiro por ele. Aí caiu a casa, né? Daí descobriram que eu tava trabalhando. Mas foi mais ou menos nos insights que eu peguei de tipo, sempre a gente pode fazer algo mais, né? Sempre a gente pode, desde eu trago esse insight porque desde criança meu pai, eu queria chegar nessa frase, né? Para todo mundo estar assistindo, inclusive deve ter acontecido com os senhores aí, com o Felipe, com o Murilão. Pô, os senhores estão em outra régua, né? Em outro patamar já, assim, de manutenção, que com certeza inspiram muito pessoas. O meu exemplo, os senhores inspiram. Só que em quem que vocês confiaram? Nos braços de vocês. Meu pai sempre fala assim: eu confio muito nos meus braços, filho. Então, a gente acaba, por convenção social ou por alguns outros motivos, a gente acaba, né, esperando que os outros vão fazer por nós alguma coisa. Mas eu acho que para essa parte mais reflexiva minha aqui agora, Uhum. eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que acreditar em nós, naquilo que a gente se propôs, que lá quando eu falei, cara, eu recebi xingamento, tá, de outros tripulantes operacionais. O que que você tá fazendo? Manutenção aeronáutica, tá louco? Daqui a pouco vão mandar a gente fazer também, eu não quero ser mecânico. Falei, cara, se você não quer ser, não tem problema, cara, né? Mas eu vou ser mecânico, cara. Eu acho que vai contribuir de alguma forma. Até na época, eu perguntei para um coronel, o que ajudaria mais o batalhão, se era ser enfermeiro ou se era fazer manutenção aeronáutica. Daí ele falou assim para mim, com o que mais você se identifica? Daí eu falei, cara, eu não quero sair da aviação e eu acho que a manutenção aeronáutica. Daí ele falou, então você tem que seguir o que você tem dentro de ti, tipo, não o que os outros te falam. E aí eu acho que é isso, né, que a gente fala pra galera aí, às vezes tá na dúvida. Cara, não tá na dúvida, você já sabe, entendeu? Às vezes é uma convenção social, é um input que tá vindo externo É. que tá te atrapalhando. É um ruído, é alguma coisa que tá te atrapalhando, ó. Você não pode, não faz isso, não dá dinheiro. Cara, faz que tudo no tempo certo vai acontecer e você vai chegar onde você quer chegar. Desculpa aí, já virei Não, filósofo aqui agora. Não, aqui é para isso, cara. E essa troca de experiência ela é muito legal, Ah, Renata. Renato, porque eu, escutando você falar, eu lembrei de muitas coisas que aconteceram na minha vida, tá? Eu vim da asa fixa. E quando você trabalha em asa fixa, né, numa comercial, trabalhei na Varig, eu era da parte de estrutura e estruturas compostas. Você olha acaba aí. sendo setorista, né, na aviação. E quando eu tive a oportunidade no offshore, que eu vim para trabalhar com helicóptero, você acaba sendo mais generalista, você tem que saber de tudo um Hum, pouquinho. E assim, eu tive a oportunidade de cair dentro de uma empresa pequena, que tinha pouca gente, eu trabalhava na estrutura, eu coordenava o meu serviço todo e depois eu ia ajudar o pessoal na mecânica, na manutenção em si, mecânica em si. E eu peguei bastante experiência. E quando eu mudei de empresa, que eu fui para a CHC do Brasil, eu entrei lá como mecânico, mas com a expertise de estruturas. estrutura. Então eu Uhum. acabava fazendo as duas coisas, e era exatamente isso que você falou. Cara, quantos mecânicos vieram falar comigo? Cara, tu vai arrebentar a gente, por que que tu tá fazendo isso? Tu não tem que fazer as duas coisas, você não pode desenvolver. Cara, assim, eu acho que você tem que fazer aquilo que o teu coração manda, aquilo que você está disposto a fazer. E eu segui em frente, e, cara, isso fez uma diferença enorme na minha carreira. Me trouxe hoje aonde eu tô. Onde Fora você tá? que o conhecimento, ele nunca é demais. Eu tava olhando você contar a sua história, você falou que acumulou várias funções, muito ocupado e ainda foi caçar um outro problema para você, que é entrar na manutenção. Então, assim, Ah, cara, que não tem problemão, jeito. tá? E aí, Exatamente. igual o Felipe falou, foi meio a facão, porque daí teve um problema de cheque, né? Ninguém nunca fez cheque de mecânico de uma UAP que não tem uma sede. E aí foi rolando, daqui a pouco conseguimos, desenrolamos. E aí deu certo. O Renato, é bem por aí, cara. Você tem que. O conhecimento ele nunca é demais. Uma outra coisa que eu sempre falo pra galera da aviação: curso, treinamento, faça todos. Todos que você Conhecimento não fizer. ocupa espaço, né, cara? Não ocupe espaço, isso é pro teu conhecimento, isso vai te ajudar. Uma hora isso vai acabar te ajudando. E emendando nessas valências, você, quando se forma mecânico, você começa a trabalhar. Você sentiu uma segurança maior da tripulação
com relação à sua presença durante uma operação e uma outra coisa, essa visão mais técnica que você acaba tendo, isso não te gera uma red flag assim, rapaz, será que a gente está exagerando? Estou passando dos limites? Como é que isso funciona na tua cabeça? Ah, sendo bem sincero, quando a gente inicia, né, quando o tripulante, a maioria dos tripulantes operacionais inicia no serviço, o pessoal está tão focado em desenrolar o serviço de resgate, não estão errados, né? E eu Certo. também fiz parte disso, que a gente não acaba não se importando tanto com alguns aspectos de limitação da aeronave, de parâmetros da aeronave, de estresse estrutural e tudo mais. E até por ser um ambiente militar, muitas vezes existe um pano preto, né? Hoje menos, né? Isso é questão cultural, né? De cada unidade. Mas às vezes existe uma proteção do comandante de não falar algumas coisas. Mas nós aqui na nossa unidade, nós somos bem abertos, cara. A gente chega de manhã, todo mundo fala o quê? Ah, a aeronave tá com uma pane, não é no-go. É uma pane tal que não vai interferir em nada. E aí explica o porquê não interfere em nada para deixar todo mundo consciente que é um voo seguro, que aquela pane não vai interferir na segurança do voo. E, enfim, dessa forma, assim, para mim, eu me sinto mais, no começo eu me sentia mais carregado, né? Porque eu não conseguia entender tudo ainda que estava acontecendo, misturava muito na minha cabeça. E eu falo pro pessoal que eu não, pro pessoal que está começando, principalmente, a estudar manutenção, às vezes, eu tô falando aquele pessoal que veio, né, do civil, que não trabalhava com nenhum tipo de manutenção antes, com mecânica, nada. O pessoal que chega na manutenção, às vezes não é assim, eu comecei a fazer o curso de manutenção, eu virei mecânico. Não é assim. Eu não sei como é que foi com os senhores. Não, O não meu, é. eu fiz o curso, fiz o básico, fiz o célula, era checado, já estava um ano acompanhando manutenção e eu parava ainda, olhava pro troço e falei, cara, mas esse troço não é para mim, será, cara? Que loucura. E aí eu brinco com o pessoal, sabe quando começou a me dar uns estalos assim, que eu falei, cara, agora eu tô pensando como mecânico. E vocês vão se identificar com isso, eu acho. Foi quando em casa, nas coisas de casa, você pega uma coisa que não tá funcionando em casa, você começa a falar, como é que eu vou resolver o problema disso aqui? Alguma coisa mecânica. E aí você começa a entender como que aquele mecanismo funciona e se você vai lá e dá jeito no troço. Daí você fala, opa, mas peraí, agora começou a engrenar qualquer coisa aqui no meu cérebro. E aí eu falei, agora eu tô pensando como mecânico. Aí você vai pro teu carro, dá alguma coisa no carro, você fala, não, é isso aqui. Aí você chega lá na manutenção, no mecânico automotivo, ele fala, não, é isso aí mesmo, não sei o que. Daí você, agora começou a instalar aqui, ó, agora começou a vir. A engrenagem começou a rodar como eu esperava. Na operação, para mim, para a tripulação, eu tenho certeza que sim, e isso não é como é uma falsa modéstia, né? Não posso ser modesto, não, acho que não. Porque foi me relatado, né, que ó, a gente gosta de voar contigo, que às vezes a gente tem uma dúvida ou outra, só que se tu tá ali e tu não fez cara de apavoro, a gente sabe que tá tudo tranquilo. Então tá tudo certo. E aí existe um CRM muito bom, né, no nosso serviço, né? Por conta das naturezas das ocorrências, né? Às vezes a ocorrência é muito pesada, às vezes é a família inteira que está envolvida ali, está em óbito dentro de um carro. Então a gente tem um CRM, uma comunicação, uma clareza, né, muito boa com todo mundo para a gente ser bem transparente tanto nos aspectos de parâmetros, de limitação da aeronave, enfim. Para mim, ajudou quando eu estou na posição de fiel, que foi o que eu expliquei antes ali, né, para coordenar a operação. Muitas vezes, às vezes a gente está no single pilot, acaba lembrando o piloto, faz um power check antes da gente ir para o pairado lá, para ver como é que tá a potência, a arremetida vai ser para cá. Daí eu dar uma olhada lá no painel, ó, já estamos chegando num limite aqui, daí você já faz uma leitura nova de vento para ver se o vento não virou e a gente já não está lutando, né? A aeronave já não está lutando para ficar no pairado, enfim. Então você acaba conhecendo mais detalhes da aeronave e isso, de certa forma, até o local de pouso, a gente já cuida mais, a gente já sabe o que aconteceu. Então, o histórico todo da aeronave, eu brinco aqui, essa aeronave que eu trabalho, que eu acompanho desde que ela chegou aqui, que ela é uma aeronave 2016. E eu estou com ela desde quando ela chegou, eu sei de todo o histórico dela. Então, aqui esse parafuso foi trocado, foi trocado há tanto tempo atrás, eu estava junto nessa manutenção.
Então, não existe uma insegurança, né? Eu acho que existe, né, como você falou, né? O pessoal se sente, acaba se sentindo mais seguro e várias vezes acaba gerando discussões muito sadias, inclusive, né, com os comandantes, né? A gente vai debater lá o servo comando, daí abre lá a transmissão, vamos falar aqui, ó, no servo comando, daí tem transparência de servo comando, por que que a aeronave vai para esse lado, o que que acontece na pressão, onde é que estão as mangueiras, tal, tal, tal. E aí isso no pré-voo a gente vai revisando. Teve um amigo meu que falou que eles. Até acho que o Lidson falou, né? Que dá aula, né? E Uhum. aqui a gente tem o briefing. E no briefing acaba sendo aula. E o meu canga de tripulação, às vezes eu tô lá fazendo pré-voo e ele vai do meu lado. Dele, ô Mertins, como é que é isso aqui? Não sei o quê. Daí eu começo a explicar o funcionamento do motor, é por aqui a admissão, tal, 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 aqui é uma bleed valve, vai explicando. E isso para mim é bom. Não é porque eu tô, eu sou o professor, não. É porque para mim eu tô revisando esse conteúdo e ele tá agregando conhecimento que, obviamente, na ocorrência pode fazer uma diferença, né? Ele vai reconhecer um risco ou alguma limitação da aeronave mais facilmente. Cara, a manutenção, para mim, ela é um conhecimento para quem é aviador, independente da função, que ela deveria ter pelo menos a base de manutenção para todo mundo, cara. Cara, eu achei muito interessante e uma coisa engraçada também é com relação esse olhar de mecânico, né? Tudo que a gente vê ali, a gente já pensa, pô, se eu arrumar aqui vai funcionar, se eu arrumar aqui vai É funcionar. isso aí, Em né? contrapartida, tem um olhar de quem está de fora, pelo mecânico de aeronaves. Cara, Hum. tudo que estraga em volta da gente, a pessoa chega, pô, você tem que consertar, porque você é mecânico de helicóptero. Ah, sim, Tipo assim, isso é verdade. uma moto tá parada ali, amigo seu, pô, Felipe, como é que eu resolvo isso aqui? Mas, cara, não sei. Ah, Pô, mas você cara. conserta helicóptero, cara, não vai consertar uma moto? Pô, gente, Pior que é assim mesmo, velho. não é, Murilo? Eu creio que Exatamente. vocês concordam também. Então, assim, a É, gente tem um olhar de mecânico, mas, pô, explicar pra galera, a gente entende um pouco de cada coisa, mas peraí, né? Cada um no seu quadrado. Às vezes a gente conserta muita coisa, mas é de curioso. Não que a gente YouTube saiba. ajuda, o YouTube ajuda. E Exato. Esses dias mesmo eu tive uma situação aqui de trocar o step trocar o pneu da Hilux aqui, que a gente trabalha, tem uma Hilux para trabalhar por causa de 4x4, né? Furou o pneu, pô. Eu falei, e agora? Tava eu e um aviônico, né? O Gustavo. Gente boa demais também. Inteligente qualquer tanto. Aí eu tô assim, cara, e agora? Como é que troca esse pneu? Como é que tira? Abaixa esse pneu ali atrás, Ah, na sim, caçamba. tem toda Eu uma falei, ali uma caraca. logística. Cara, eu falei, não dá, pronto, bota YouTube. Aí fomos lá no YouTube, aí mostrou que tinha lá uma haste que tinha que emendar e tal. Falei, tá aí, ó, um exemplo de que mecânico não sabe tudo, pô. Ficamos É isso aí. agarrados uns 20 minutos ou meia hora para trocar um pneu. Mas assim, é só pra gente rir um pouquinho, que é muito interessante. Mas é E pelos pode, sistemas, né? desculpa. Não, não, eu acho que é isso aí, né, Filipão? Porque pelos sistemas o pessoal acha, nossa, a aviação é complicado, qualquer coisa que der o cara vai consertar. Exatamente. E só pegando aquele gancho lá atrás, você falou pô, você quer fazer, pega e faz, né, corre atrás. Eu lembrei também de uma situação 22 anos atrás. Eu também entreguei panfleto, eu e meu irmão. A Ah, gente que saía para massa, entregar cara. panfleto de mercado. Se eu não me engano, era R$ 15 por dia. Eu lembro até hoje. Eu não É lembro se isso era aí? 15 reais É uma média. dividido para os dois Deixa ou eu se ver o era 15 tempo. para cada um. A gente tá falando aí de 2026, nós estamos falando de 24, 25 anos atrás. Por aí, foi assim que eu voltei do Rio, né? Foi assim que eu voltei do É Rio, isso Murilo. aí. Então assim, cara, qualquer coisa que você faz, né? Desde quando você está pegando aquela experiência ali de trabalhador, o que quer que seja, cara, isso no futuro ele vai te ajudar, aonde você estiver. Aqui fora, essa experiência de tudo que você aprendeu lá atrás, aqui fora isso ajuda muito a você ser mais desenrolado, você ter mais jeito para as coisas, ter mais a proatividade de resolver. Então, cara, essa dica que você deu aí é sensacional. As pessoas têm que seguir isso, principalmente quem está entrando na aviação. Esse fato de ser plural, né? Que você consegue se encaixar em vários círculos, né, cara? Você consegue. É... Bom, eu jogava futebol na várzea, cara. Né? Eu joguei futebol na várzea com o pessoal e ao mesmo tempo eu ganhava bolsa e estudava em colégio particular, então eu tava nos dois mundos e desde pequeno eu tinha essa pluralidade, né, de mundos, assim. Então
tinha aqui no Brasil, né, muito distinto, né, essa parte social e tudo mais. Então você acaba tendo essas experiências de convívio social que naquele momento, inclusive, você às vezes acha ruim, né? Você não entende, por que que eu tô passando por isso? Mas igual você falou, né, Filipão? Cara, lá na frente, é a somatória dessas experiências, em algum momento, às vezes é um momento muito chave da tua vida, inclusive, essa tua pitadinha que você teve lá atrás, lá que você não tinha muita noção do que estava acontecendo, vai virar a chave para ti. E eu É, acredito muito nisso. só complementando, né, esse virar-chave, é igual os nossos pais sempre falaram, né, as pessoas mais experientes. Ah, se eu tivesse a minha cabeça hoje com 20 anos de idade, eu estaria muito bem. Só que, cara, para estar com a cabeça hoje, a gente passou pelo tudo de lá para trás até É isso hoje. aí. É Então, isso assim, não aí. tem como ter a cabeça de hoje há 20 anos atrás. É Só tempo ao tempo, completando cara. aí. É isso aí mesmo. São histórias e lições que a vida nos traz, né? É o que nos forma, é o que nos forma como profissionais e como caráter, né? Não tem para onde correr. Renato, dentro da sua profissão, o que você considera como o tipo de resgate mais difícil, mais problemático para vocês? Cara. Resgate mais problemático pra gente. Tu diz de operar o resgate com aeronave ou de resgate Com a com aeronave. aeronave, né? Cara, com Nível de dificuldade, aeronave, né? a gente tem, né, por via de regra, inclusive, nós comentamos muito, né? O pessoal fala, a gente fica pendurado no helicóptero, que é uma técnica Megaire, né, que a gente chama. É, é perigoso, a gente fica lá com um cabo, né, só uma corda, só pendurado. Às vezes a gente tá voando lá 200 metros de altura, tá pendurado no helicóptero, com a vítima gritando no teu ouvido, é perigoso. Saltar na água contra costão, às vezes tem onda, às vezes está mais tranquilo. Mas a operação mais arriscada para a gente hoje, considerada aqui na nossa unidade, é combate a incêndio florestal. Por incrível que pareça, o pessoal acha que é muito simples, que vai chegar ali, vai colocar água no cesto e vai lançar a água e tá tudo certo. Só que existem muitos acidentes, né? A gente teve acidentes recentes aí também, envolvendo essa operação. É uma operação que muitos comandantes que trabalharam comigo e trabalham até hoje também falam que para eles é a operação mais arriscada, porque a gente está sempre correndo o risco de colidir, de dar uma pane, porque a gente está voando ali com 500 litros de água, no nosso caso, né? 500, às vezes se for um B3 Eco ali, cerca quase de 700 litros de água pendurado. E imagine que você se desfaz aquele volume, né? Em questão de segundos, muda completamente o comportamento da aeronave. Então você tem que ter uma leitura boa de terreno, uma leitura boa do voo, né, que você vai fazer, da trilha que você vai percorrer. Muitas vezes acontece acidente de colisão de fios, né? Eu acho que hoje essa operação é a mais arriscada. Pouso em local restrito é extremamente arriscado, extremamente assim, ó, disparado arriscado, porque a gente não sabe realmente o que tem lá, né? Às vezes a gente está pousando no quintal de uma casa, tem um varal, né? Aquele varalzinho que o senhorzinho lá do interior puxou com aquele aramezinho bem fininho lá. E é muito difícil de identificar. Eu sempre falo, pessoal, a gente olha para os fios na fiação de rua com o contraste do céu. Às vezes está azul, às vezes está branco, nublado. A gente tem um contraste maior. O inverso é o que a gente passa. A gente olha lá de cima e o fio está se misturando com o terreno. Então, para a Uhum. gente identificar fio, normalmente a gente identifica antes o poste, né? A gente identifica os postes e a gente vê se entre eles existem fios. E o fio, notadamente, é muito perigoso. O tipo de operação que a gente desenvolve voando baixo, né, é muito perigoso. A gente voa muito mais baixo do que a aviação convencional, digamos assim. E, obviamente, na parte do resgate que eu tinha falado, né, de ficar pendurado, é que a gente está sempre na curva do homem-morto, né? A gente está ali, não tem. Não, tá muito baixo para aviação, tá muito alto para o ser humano e muito baixo para aviação, né? Então, ali a gente não tem, né? A maioria das máquinas não tem um procedimento de salvaguardar ali de emergência. Caiu, cai igual. Tem um comandante que falava, cai igual uma Kombi velha, né?
E é, cara, igual uma jaca, né? Não tem o autorrotativo ali, a gente só vai mudar a posição que a gente vai bater no solo. Mas dada a experiência que a gente tem e tal, eu acho que a gente consegue controlar bem esses riscos, né? Obviamente, né? A segurança de voo está sempre em primeiro lugar, mas acho que mais arriscada continua sendo aí incêndio florestal. E na sequência do incêndio florestal, eu acho que o mais arriscado seria daí o Megaire, que é esse procedimento que a gente sai pendurado na aeronave, né? Na exclusão de ter o guincho, né, para recolher a vítima e o resgatista para dentro da aeronave. A gente sai pendurado aí, às vezes voa 10, 5, 10 minutos pendurado na aeronave aí, até chegar numa zona morna para entregar para a equipe médica. É bastante perigoso, porque, inclusive, vou trazer uma outra curiosidade aqui, que todas as unidades que trabalham com 125, né, com esquilo, eu acho que até com o Koala o procedimento é bastante similar. Tem bastante, tem algumas unidades que trabalham com koala aqui no Brasil, que fazem o procedimento sem guincho, que é o chamado Megaire, né? Que é esse que a gente fica pendurado. Nós temos um facão, né? O fiel que está ali na borda da aeronave tem um facão junto com ele ali, né? De pronto uso, digamos assim. Caso a gente comece a pendular muito lá embaixo, né? E esse pêndulo ultrapasse os limites de comandamento da aeronave, né? Que dê batente de comando da aeronave e coloque a aeronave numa situação de risco, mesmo ela tentando desenvolver voo à frente, enfim, e vá comprometer, vai ser cortado o cabo, né? Vai ser cortada a corda com aquelas duas vítimas e resgatista pendurado. E quem é resgatista já sabe disso. Sabe que lá em cima tem um cara com facão que se eu balançar muito aqui, ó, vai cortar o Independente facão. da altura? Independente. É, assim, as manobras que a gente que vai tentar, né, que a gente brifa antes, né, mas o que que a gente vai tentar manobrar antes? É diminuir o tamanho do tombo, né? Diminuir o tamanho do tombo, mas te pergunto, existe um tombo bom? Né, nessa situação não existe muito tombo bom. O melhor tombo seria cair na água, né? Como já aconteceu até em algumas situações. É uma situação bem rara de acontecer, né? Porque a gente toma muitos cuidados para isso não acontecer. É, hoje a gente tem, por exemplo, a vítima está saindo com a maca, né? Tá deitada a vítima e o resgatista está pendurado. Se a maca, aqui no estado, se a maca começa a girar, nós temos uma espécie de paraquedas, né? Tipo uma rabiola de pipa. Então a gente lança o paraquedas, ele estabiliza e para de girar. Então, esse cessar do giro, ele já estabiliza e já estabiliza para o pêndulo também. Então, a gente consegue ter um deslocamento bem regular, né, dessa Legal. operação. E se a gente vê que na saída que já está gerando um pêndulo, a gente já não sai. A gente já volta para o solo, organiza a vida e vamos sair quando tiver tudo certo. Mas tem esse risco no Megaire também, né? Então tem o risco do incêndio florestal e quando a gente está pendurado aí, tem esse risco de gerar um pêndulo aí e passar por esse sufoco aí. E teve alguma operação que foi, o resgate, né, que foi mais marcante para você, aquele top um? Teve dois, né? O Aqua teve três, vai, mas o mais recente assim foi essa tentante suicida. Ela se jogou da ponte aqui na cidade onde a gente tem a nossa base. A gente tinha voltado de uma parada cardíaca. Então a gente não estava configurado para resgate, né? Eu estava com um macacão de voo, tudo. E a gente estava voltando para a base de uma parada cardíaca. Essa parada cardíaca a gente tinha reanimado, tinha sido entregue no hospital com vida, a vítima, foi bem legal. E a gente estava 30 segundos do ponto de onde ela se lançou. Então a gente copiou no rádio, a gente fica com o rádio do bombeiro também, né? Na aeronave, na escuta. E a gente acabou copiando que tinha uma vítima que tinha saltado na água, ou que estava na água, enfim, estava sendo levado pela correnteza. E aí, na hora ali, a gente tem uma mochila, né? O tripulante operacional que está no voo, a gente leva uma mochila, né? Que é a mochila de operação. Então a gente tem ali nadadeira, barra proteica, material para fazer fogo, enfim. E a gente tem nossa traje de mergulho, né? De salvamento aquático, snorkel, máscara, enfim. E aí, rapidão ali. Imagina, eu tenho 1,88 m dentro de um esquilinho. Tive que me pelar ali, enfermeiro e médico me ajudando, coloca a roupa e aí me lancei e consegui também fazer a extração dela, né? Consegui agarrar a vítima. Ela
Quando eu saltei na água, eu dei umas 4, 5 braçadas, ela submergiu, eu fui para baixo d'água com ela, aí agarrei ela pelo capuz ainda, foi nesse caso que tava 7 graus aqui. E aí puxei ela pelo capuz, assim, ela começou a vomitar em cima de mim, faz parte do serviço, enfim, depois que a gente toma os remédios lá. E aí consegui rebocar ela em segurança, consegui tirar ela, ela foi atendida depois. Hoje a gente tem até uma amizade, eu conheço ela, é bem legal, sabe? Então ela agradeceu, a gente conversa bastante, estimulando, né, a valorizar a vida, enfim, toda essa parte psicológica, né, e foi uma muito marcante para mim, porque eu nadei com ela cerca de 300 metros contra a correnteza para tirar ela. Então, como a gente não estava configurado para resgate, né, eu tive que saltar e dar meu jeito. E a outra foi esse da cachoeira que eu falei, né, que a gente teve que parar a operação, puxar o manual, puxar o gráfico e começar a desenhar para ver se ele ia entrar dentro do limite da operacional da aeronave. E, nossa, a gente saiu, assim, na vertical, assim, num fino, era meio a copa de árvore, numa cachoeira. A vítima tava no limite de peso, vento de tudo que é lado. Muito legal, cara. Essas ocorrências, acho que pra mim foram as mais marcantes, assim com o helicóptero, né? E depois teve outra ocorrência que a gente fez um resgate de um soterrado depois de 10 horas, cara. A gente conseguiu retirar uma vítima de soterramento. Ele respondeu depois de 5 horas que a gente estava na cena. A gente conseguiu escutar ele gritando debaixo da terra. Foi um. Tem umas histórias muito doidas, assim, cara. Tem umas passagens muito loucas. O Renato, eu fiquei imaginando algumas situações aqui, vendo você contar, e me geraram duas perguntas que eu vou tentar otimizar em uma. Primeiro, é a questão do medo. Eu acredito Uhum. que ele passe pela sua cabeça o tempo todo. Eu queria saber como você gerencia isso e como é feito o cuidado com a parte psicológica, tanto do piloto quanto do resgatista. Falei certo ou não, né, Reina? Tá certo, isso aí. Isso. É, Batista. Como é feito esse trabalho? Porque, cara, eu imagino que vocês devem lidar com muitas situações bem ruins, vocês devem ver coisas assim bem fora daquilo que a gente está acostumado. Como funciona isso para vocês, cara? primeiro que eu tenho para compartilhar com, não com vocês, mas com o pessoal que às vezes está nos assistindo, é que o pessoal que trabalha com urgência e emergência, ninguém é coração de pedra, ninguém é coração frio, né? Isso Porque o aí. pessoal fala, ah, mas vocês são acostumados. Cara, como é que, se a pessoa acostumar a ver gente em óbito, né, e ver gente sofrendo, pode levar que aí não é psicológico, aí é um problema psiquiátrico que a pessoa tem que tratar, porque não tem como acostumar, né? Você, na verdade, naquele momento, a gente é responsável, né? Porque quem vai chamar? Vai chamar o Batman? Não. É nós que estamos ali para resolver, então vamos resolver. E foi como eu conversei com vocês lá no começo, a gente acaba se tornando operativo, né? A gente treina para fazer aquilo. Então, naquele primeiro momento de resposta, a primeira resposta que a gente dá quando a gente está num sinistro, uma família inteira dentro do carro, ou a gente tem que pular, o cara olha o mar, pô, o mar tá grande, cara, mas eu vou ter que pular. Primeiro, eu pra mim, né? O que que eu penso? Eu treinei pra estar ali. Eu não tô ali por acaso. Ninguém chegou pra mim ou eu não cheguei naquela minha fila que eu pensei lá atrás. Ah, eu quero ir pro helicóptero e fui. Não, eu fui testado e todos os anos sou testado e toda hora a gente está sendo testado para confirmar e tá onde a gente está. Então, eu não tô ali por acaso. A minha tripulação, né? Todo mundo que faz parte da tripulação não está ali por acaso. Então, eu sei que se eu pular, que se eu saltar na água, eu não vou estar numa roubada, eles não vão me deixar numa roubada. Eles vão também estar, quem está de coordenando ali a operação, né? Também vai estar preocupado com o cara que está lá na água, porque o sentimento é o mesmo, né? Eu tô vendo que o mar tá grande, eu tô vendo às vezes que a onda tá jogando contra o costão, ou eu tô vendo às vezes que esse rapel é muito arriscado junto às vezes ao talude, né? A projeção ali do morro. Então, a gente, eu não diria que é um medo, né? A gente tem, assim, um respeito grande pelos riscos que são apresentados pra gente, vamos dizer assim, para ser bonito, né? A gente tem um respeito grande. Dados os treinamentos que a gente, obviamente, vai mitigar os riscos, né? Vai tentar amenizar esses riscos da melhor forma possível dentro do treinamento e das condições de equipamento, de, enfim, que a gente tem. Ah, eu acho que é isso, cara. Né, o medo a gente lida pensando, sabendo, né, que a gente foi treinado para fazer o que a gente faz.
e sabendo que a gente vai sempre dar o melhor naquilo que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que essa é a forma de lidar com esse chamado medo. E a parte psicológica, hoje algumas instituições, né, a instituição aqui onde eu trabalho e algumas instituições, ela desenvolve um acompanhamento psicológico caso necessário, né? Então, caso você tenha enfrentado alguma ocorrência mais grave, alguma coisa assim, leva-se a conhecimento, né, do comando, essa necessidade de fazer uma abordagem mais cautelosa dos aspectos psicológicos envolvidos. Exemplifico, pode ser meio pesado para algumas pessoas, não é para mim normal, né? Mas eu vou exemplificar porque é uma coisa que vocês tem que saber que a gente atende. Por exemplo, teve uma ocorrência que para mim nunca vou esquecer. Eu falei, cara, quando eu estiver fechando o olhinho lá, velhinho, eu vou lembrar dessa ocorrência. Foi um pai que passou sobre a filha, manobrando o carro na garagem, passou sobre a cabeça da filha. Nossa. 2 anos. E, e foi colocado em choque todo mundo, né? Todo mundo ali, a gente chegou, já tinha a Bravo do SAMU, né? Que é a ambulância de atendimento de suporte de base ali. Os socorristas já estavam chorando. Aí o nosso médico e nossa enfermeira abordaram, começaram a tentar desenvolver algum serviço ali, obviamente que não tinha muito o que fazer, já visivelmente abatidos pela cena, né? Pela cena, uma cena bem pesada. O pai estava na garagem, no canto da garagem, gritando, né? Gritando um grito muito pesado para ser ouvido, né? Um grito bastante, vamos dizer assim, assustador. A mãe estava completamente em choque. Então não é só o que aconteceu, né? Todo o Isso. cenário envolvido acaba te gerando um trauma grande. E foi um dia que nós voltamos ali, 10 minutos de voo, totalmente em silêncio. Totalmente em silêncio. Chegamos para fazer o debriefing da ocorrência, todos choraram, não tem como, né, não chorar. E daí voltando àquela, né, a gente chega na ocorrência, a gente trabalha, porque não tem mais quem chamar. Nós somos, muitas vezes, a última, é o suporte avançado do avançado, somos nós. Então, como é que eu vou chegar lá e vou falar, putz, essa daí tá ruim pra gente atender, né, galera? Não vamos fazer isso aí, não, vamos chamar o Batman, o Super-Homem, alguém aí, porque nós não vamos dar conta. Não, cara, é com a gente. E por isso que é tão importante o treinamento, por isso que é tão importante conhecer com quem você trabalha, né? Essa troca de experiências. E essa parte psicológica daí, ela é acompanhada nessas situações, né? Tivemos a experiência, é chamado o psicólogo para fazer acompanhamento individual, né? É passado o contato, individualmente pode fazer o contato para fazer o acompanhamento e cada um relatar o trauma da forma que foi absorvida por cada um, né, individualmente. Infelizmente, existem situações que são fora do controle, né? Mesmo você com a equipe treinada, com todo o suporte possível, tá fora das suas mãos, né? Não tem o que fazer. Infelizmente, é muito triste, né? Muito triste que isso aconteça. Mas em contrapartida também, Renato, né? Falar de coisa boa, tem aquele momento ali que você fez o resgate, conseguiu salvar a vítima, igual você contou, e várias vezes acontece. Qual que é o sentimento quando você Ah, faz o cara. resgate, volta ali, a interação dentro do helicóptero, como que é feito e É, qual eu, que é eu o vou, eu sentimento? vou falar para vocês até de uma ocorrência que às vezes o pessoal fala que eu sou muito estressado, mas eu sou um pouco indignado, tá? Eu vou relatar aqui e eu vou pedir pro pessoal que tá nos assistindo que entre lá depois no Instagram da unidade, que vai ter o vídeo lá. O que aconteceu? Fizeram um resgate aqui esses dias de uma pessoa que estava 3 dias na trilha. No segundo dia ela tinha sido dado por morta. E no terceiro dia a aeronave foi lá, a tripulação fez a abordagem padrão e encontraram ele no meio da mata, bastante complexo. O vídeo é muito legal, ele desce, encontra a vítima abraça o resgatista, faz a extração. No meio da extração, a vítima relata que queria ver a esposa, que ama muito a família e tal, 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 chorando. Aí depois todo mundo se abraçando, depois sendo conduzido para o hospital, todo mundo se abraçando também. Então, como eu falei, nós somos humanos, então, cara, eu não vou negar, não que não seja mal interpretado, né, mas é um sentimento de realização assim, que você fala, cara, era aqui que eu queria estar e
Que trabalho foda, tá? É isso Ó, aí. muito legal. É isso assim. É mais ou menos isso. Que, tipo, tem um tripulante nosso que falava, é massa ser nós. Então a gente adora, cara. A gente adora porque, por mais que às vezes esteja envolvido numa situação triste, quando a gente vai e não deixa ela mais triste, a gente resolve ela, todo mundo fica feliz, né? A vítima, às vezes, tava grave, a gente consegue estabilizar, depois a vítima volta lá no hangar, agradecer a equipe, leva bolo, leva biscoito, enfim. É raro, mas acontece. E nesse caso que eu queria trazer conhecimento de vocês, é porque eu fiquei indignado que foi o seguinte, cara. Teve uma situação aqui no Brasil que o cara ficou 5 dias perdido, vocês devem ter acompanhado aí fora, e Aham. aí ele mesmo se achou, né? Ele mesmo achou um caminho lá na fazenda, foi encontrado, e daí ele deu um bafafá geral aí, porque ele teve um rolo de contato com a menina lá, enfim, e tudo mais. Só que assim, ele se achou, né? Ele se encontrou depois de 5 dias. E aqui no segundo dia, ele tinha sido dado por morto. O pessoal noticiou, alguma imprensa pequena, alguma coisa assim, falou, movimentou nas redes sociais que ele podia estar morto. E no terceiro dia, a nossa tripulação foi lá e achou. E assim, acabou. Ah, acharam o cara lá depois de 3 dias. Falei, cara, Zero, zero zero, reportagem, zero zero repercussão, zero propaganda do Burger King, tá ligado? Zero nada. parabéns. Eu não tô falando que é necessário isso, entendeu? Aham. Eu acho, inclusive, que isso não é necessário. Mas é só pra gente parar pra pensar quais são os valores que a gente está valorizando, né? No caso, o que que a gente está valorizando. Um serviço, às vezes o pessoal reclama, eu já dei dura já em vários hospitais, o pessoal fala, isso aqui é SUS. Eu falei, não, não, para lá. O problema não é do serviço. O problema é do profissional que está no serviço, porque eu atendo com helicóptero pelo SUS. Eu pouso no quintal das pessoas para atender lá um AVC, um infarto, uma parada cardíaca, pelo SUS. O médico ali, a enfermeira são, cara, os caras estão estudando toda hora e tá. É SUS, você não precisa. A gente não termina o serviço o atendimento e pede lá, ó, a gente vai mandar o boleto. Não É. é SUS, é o sistema que está funcionando. Então, o que eu trago para reflexão é justamente isso. A gente, às vezes, não recebe esse valor que você está falando, o que que a gente sente, né? Não recebe esse valor que. Eu não estou falando que isso seja necessário, né? Eu não quero ser mal Não, interpretado. sim. Mas eu vejo em várias fatias da sociedade que não é dado alguns valores. Então, por esse mesmo motivo, quando a gente faz o resgate, nós temos que nos valorizar. Então a gente se abraça, a gente vibra pra caramba mesmo. Dentro da aeronave a gente fala, porra, foi bom pra caralho. Daí às vezes vem um comandante e fala, não, não foi, podia ter melhorado isso aqui. E aí a gente começa ali a discutir pra próxima vez ser melhor ainda, sabe? Então eu acho que é sensacional essa sensação de dever cumprido, por mais simples que seja o resgate, porque depois de um tempo. Alguns resgates que quem olha de fora, nossa, os caras estão pendurados lá na aeronave. A gente tá na aeronave numa paz, cara, só falta tocar uma música clássica no fundo, tá? Porque a gente já tá tão habituado que é um resgate simples pra gente. Mas não por isso. Aí que vem a luzinha amarela, né? Ou vermelha, a âmbar ou até a vermelha. Porque aí você não pode ficar displicente. E É. é nessas horas que você às vezes fica displicente. Na manutenção, a mesma coisa. Ah, eu já fiz isso aqui. Já desmontei essa transmissão assim, não sei quantas vezes. Fica displicente pra você ver. Aí você tem que redobrar a atenção, porque se você já fez aquilo ali várias vezes, a possibilidade de você fazer sem atenção devida, porque você já fez, já é uma coisa corriqueira, ela aumenta. E aí no resgate, às vezes, quando a gente vai fazer um resgate mais simples, a gente fica mais cri-cri ainda, sabe? E aí a gente comemora, ó, deu tudo certo, pendulou um pouco, tal, 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 a gente faz o debriefing rapidinho e é isso aí, cara. Senão eu vou ficar falando, contando milhões de histórias Ô, aqui. Renato, eu vou fazer agora igual você, vou tirar um minutinho aqui para desabafar, vendo você falar. O que que acontece? Eu não sei se é cultural, eu não sei se é ideológico, se é político, o que que é, mas o Brasil, infelizmente, ele valoriza muito aquilo que não presta. Essa que é a verdade, né? A gente vê aí pessoas que matam os pais e vira série, pessoa que mata o marido vira série, tudo de errado, mas os que devem ser valorizados às vezes ficam para trás, né? Houve muita discussão agora com a médica e a Virgínia, da mulher mais Sim, influente do sim, Brasil. Então, assim, exatamente.
É por isso que uma das coisas que nos motivou a fazer esse canal é contar essas histórias, é tentar mostrar. É uma luta de uma formiguinha contra um caminhão de informações negativas, infelizmente. Mas a gente tem muita gente boa nesse país, cara. Cara, o É que a gente isso está aí. conhecendo de pessoas assim como você, engenheiros, mecânicos, gente que está ganhando o mundo, cara, que está conseguindo assim conquistar um espaço enorme dentro desse país, fora do país, né, mas representando o Brasil. Sim. Assim, eu tenho um orgulho do que eu faço, aonde eu tô e o que eu tô fazendo, assim, e ao mesmo tempo você gera aquela mesma preocupação que você falou, né, da falsa modéstia ou da Uhum. modéstia em si. Só que eu acho que culturalmente a gente ainda tá bem errado na forma de se pensar. E por isso que eu falo assim, cara, a gente tem que continuar com esse projeto, a gente tem que continuar com essas histórias, com essas conversas, porque não é possível que uma hora a gente não vai acordar e entender o que que é de valor e o que que realmente não é de valor. E Eu acho que complementando, assim. só, Pode falar, Fipão. desculpa, Rodrigo. Ó, Renato, só complementando o que o Murilo falou, cara, a questão do mérito aí. Infelizmente, eu não sei se é cultura, igual ele falou, o mérito ele é dado para quem realmente não merece. E hoje você pega os heróis sem capas, que aí nós temos muitos, muitos. Passamos pelo Covid aí, cara, os enfermeiros, médicos, trabalhando dia e noite, se matando, e no final a valorização deles não se falando de política, mas é salário, é menos salário aqui, não tem valorização nenhuma. Vocês se matando, botando sua vida em risco para atender os outros. E quem que é o herói? Ah, é o herói do BBB, é o herói de não sei quem, é não sei quem que é influencer. Então, cara, é muito difícil hoje você seguir o caminho do bem, tentar fazer o bem para as pessoas, não buscando o mérito, mas o mérito ele tinha que vir automaticamente, porque você, cara, são coisas que hoje, por exemplo, é uma coisa que era para ser normal, mas não é. Por exemplo, a pessoa tem um cachorro ali, a pessoa vai e ajuda ali aquele cachorro, e a pessoa de bem em volta, as pessoas de bem em volta, pô, aplaudem, pô, caraca, você fez o bem. Só, cara, isso era para ser normal. É É normal. maneiro a pessoa tá, mas era para ser normal, isso era para ser o dia inteiro, você tá ajudando as É, pessoas. é Era isso para aí. você estar tendo mérito, não mérito, perdão, mas era para você estar fazendo isso o tempo todo, ajudando, fazendo bem. Um Só retorno, né? Tá tendo um que retorno, né? é a pessoa quando faz o bem, ela não é padrão mais, é como se fosse um negócio absurdo. É. E cara, não sei se vocês entenderam onde eu quis chegar, mas Sim, sim, mas só é para isso aí mesmo. complementar. Vocês fazem, eu acho que os senhores, vocês dois, estão compartilhando da mesma indignação da minha. É, Até hoje eu tava conversando com um colega de serviço sobre isso, entendeu? Então eu acho que assim, eu acho que o sistema ele trabalha para ele te moldar da forma que ele quer, né? É a mesma coisa que a gente tava falando ali, né, dos seus próprios braços e tudo mais. E de certa forma o sistema ele acaba querendo manipular a massa de manobra ali da forma que ele quer. E às vezes não é importante, não é interessante para o sistema fazer isso, porque às vezes o sistema não faz o mínimo, então quando ele faz o básico, para ele tem que ser muito. é, Então é essa ideia que o que teria que ser normal vira muito, é justamente criada para controlar a massa de manobra. Ó, vocês façam muito menos que o básico e quando fizer o básico, nossa, é demais. Quando o normal era fazer a mais e tá tudo certo, não precisava virar notícia, só vai lá, aperta a mão, agradece, obrigado. Ah, a senhora tem que atravessar a rua, deixa que eu te ajudo com as compras. Essas coisas mínimas, né? Começa nos Básico. pequenos detalhes. Mas eu acho que, assim, obviamente que os países emergentes é um pouquinho mais forte isso, né? Essa cultura, até por conta de governança, né, do país. Mas isso acontece em todo mundo, né? Acho que por conta dos critérios humanos, né? O ser humano é um bicho muito difícil de ser estudado, cara. é. Enquanto os nossos heróis estiverem vindo do Big Brother, Ah, ele tá vai morto, a lebre, né, cara? ficar difícil de se mudar. Deixando a indignação para trás um pouquinho, Vamos, ó. Já vamos. estamos aí com 1h25. Falei com os senhores, Quase. é quase impossível, ainda mais um bate-papo assim, bom igual a esse, cara. É complexo. Vamos entrar agora para a parte final. Eu vou começar um pouquinho diferente, Bora. Felipe. O Renato, você é bem ativo nas redes sociais, né? Show. Então, assim, já vou fazer duas perguntas logo para adiantar. Como você começa a trabalhar em cima das redes sociais
e conta pra gente essa história de embaixador da Vertical Aviation International. Ah, legal, cara. Vamos lá. É até bom que agora eu posso fazer o merchan, né? Isso, vamos lá. Vamos lá. Redes sociais. As minhas redes sociais elas eram. Eu tinha rede social fechada até ali Covid, 2021, talvez, final de 21 para 22. E aí as pessoas próximas me acompanhavam, eu sempre fui o mesmo, né, na rede social e tal. Só que, obviamente, quando eu era fechada, tinha mais aspectos da minha família, né? Tinha mais conteúdo familiar. Hoje eu não tenho mais conteúdo familiar nenhum. Eu sou o Renato Augusto profissional. Obviamente aparece uma viagem que outra ali, mas muito, muito pequeno para dizer que é algo particular meu, né? Então é uma viagem que outra que aparece ali. E as redes sociais, eu comecei a ser mais ativo justamente porque quem me acompanhava no perfil que era fechado falava assim, cara, tu tem que abrir o teu perfil, cara, mais gente vai se inspirar, mais gente você vai conseguir motivar. E eu sempre fiz parte de projetos voluntários, principalmente com acessibilidade. Eu fiz corrida com cadeirante. Eu tenho um projeto que chama Nossos Passos, que eu levo um menininho na mochila atrás para fazer trilha. Ele não tem as perninhas, né? Então eu levo ele na mochila. Existem algumas outras coisas que eu faço, que eu falo que é deixar meu legado para o mundo, né? É, e aí acabou que eu comecei cara, eu acho que rede social tem os memes, é legal, tem os negócios, mas eu acho que eu vou usar também para inspirar o pessoal, né? E da mesma forma que o chão de hangar, eu acho que um dos propósitos, né, do chão de hangar é inspirar o pessoal, é motivar o pessoal, aquele pessoal que às vezes está na dúvida, não, cara, vai que você consegue. Então era mais, o meu perfil é mais ou menos esse. Obviamente, como eu falei, nós somos humanos, não estamos no mundo mágico do Instagram o tempo inteiro, né? Então eu tive depressão em 2023, tive burnout, tive uma série de complicações, mas eu nunca deixei a peteca cair, digamos assim, né? Eu sempre tive consciente do que eu estava tendo e tive um suporte familiar bom também, né? Que me acolheu. E aí eu parti para filosofia. E aí eu comecei a ir para filosofia, sou meio anti-remédio, fui para o estoicismo, não sei se vocês conhecem. E aí eu falei, cara, vou manter o meu Instagram aberto. E engraçado que agora eu vou entrar no YouTube, né? Que é o nosso carro aqui agora, nesse momento. E aí em 2023, ali para 24, quando mudou para 24, eu comecei o meu canal no YouTube, que é o Resgate Aéreo Brasil. O Resgate Aéreo Brasil, na verdade, ele começou lá em 2017. E qual que era a ideia do Resgate Aéreo Brasil? Era justamente valorizar as unidades de aviação pública. Vocês vejam que eu entrei em 2016. Em 2017 eu fiz uma cirurgia de joelho, tem uns parafusos aqui no joelho. E aí eu fiquei, cara, não é possível, cara. Eu falava do helicóptero, o pessoal falava, como assim helicóptero? Helicóptero do bombeiro? Helicóptero da polícia? Eu falei, cara, tem que valorizar esse serviço, cara. É o dinheiro teu que está indo para esse serviço e esse serviço dificilmente vai ser mal empregado, vai ser um dinheiro que o contribuinte está pagando, que tem que ser exposto o serviço, que os profissionais que estão lá são dedicados, têm que ser valorizados. E aí eu criei o Resgate Aéreo Brasil para divulgar as unidades do Brasil inteiro, em 2017. Em 2024 eu comecei com o Resgate Aéreo Brasil no YouTube. E daí no YouTube é diferente a pegada, né? Eu ainda tive que dar uma parada agora os últimos meses. Tô retornando com conteúdo esse ano, então esse ano, daqui uns dias, vai começar a sair conteúdo semanal no Resgate Aéreo Brasil. E o pessoal às vezes fala, né? Acho que também já devem ter falado. E aí, já tá monetizando? Eu falei, cara, vocês não me interpretem mal, mas tem gente que não pensa com propósito. É aquela figurinha que a pessoa fica correndo atrás do dinheiro até chegar no caixão. Daí quando alcança o dinheiro, caiu no caixão. Cara, o dinheiro, ele não pode ser nunca objetivo. Isso aí eu aprendi do meu pai quando a gente estava carpindo um terreno lá, quando a gente fazia jardinagem. Ele falava assim, filho, o dinheiro nunca pode ser o objetivo principal, ele vai ser a consequência do teu trabalho bem feito. Exatamente. Então, eu não tô nesse momento, em momento algum que eu criei o canal, coisa assim, nossa, eu quero ter milhões, vou faturar, vou parar de trabalhar para viver com o YouTube. Não. Eu quero mostrar para o mundo, da forma que nos é ofertado, que são as redes sociais,
o trabalho que eu faço na minha rede social particular, o trabalho que as unidades de aviação pública fazem no Resgate Aéreo Brasil, no Instagram e agora no YouTube, de certa forma trazer um conteúdo de aviação de resgate que é difícil de você saber. Você não sai aí na cidade, por exemplo, aqui no estado da parte de Corpo de Bombeiro Militar, nós somos em 14, 15 tripulantes operacionais. Então você não sai na rua e encontrei um cara aqui para me contar como que é feito um resgate de helicóptero. Não é tão fácil assim. E aí eu falei, cara, eu vou criar isso e vou valorizar essa galera. Então eu tô com um projeto esse ano do Resgate Aéreo Brasil, começou ano passado, na verdade, e eu vou visitar as unidades pelo Brasil, né, e mostrar cada unidade, cada não, né, que são muitas, né, mas uma entre 10 e 15 unidades aéreas públicas do Brasil. Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará, já fui para o Rio Grande do Sul, Paraná, que já está na, na bala na agulha para ir visitar. Então, esses locais eu vou visitar para divulgar. Essa é a minha entrada na rede social. Então, foi assim que eu entrei, né, na rede social e foi dessa forma, e é dessa forma que eu quero continuar me posicionando. E coincidentemente, eu fui nessa sede de buscar conhecimento. Em 2023, eu fui convidado pelo Jason Quinn, que é um cara da Guarda Costeira que também tem um podcast. E aí eu fui convidado por ele para participar do podcast dele para falar isso mais ou menos que eu tô falando com vocês, só que mais voltado para o resgate. Cara, e aí vamos voltar no que a gente falou, né? Porra, uma vergonha, né, cara? Não falo inglês, eu não sou fluente, não sou nativo, não nasci lá, nunca fiz curso de inglês. E aí eu pensei, falei, cara, eu vou dar a cara pra bater, seja o que Deus quiser. Aí eu falava pra ele, cara, mas meu inglês é muito ruim. Daí ele falou, cara, eu tô te entendendo. Você vai participar do podcast. E ele me colocou no podcast 2023, março de 2023, ó, coincidentemente, quase a mesma época. E aí, na época, ele me fez um convite. Cara, você é um cara que tem que vir aqui para os Estados Unidos na L Expo. Era na época, né? A L Expo. E tem tempo para eu contar bem rápido essa história? Não. Pode, fica à vontade. É, pô, E vontade. aí, o que aconteceu? Aí eu falei, cara, eu vou ir. Eu vou ir, tinha acabado de fazer o visto, vou ir pra L Expo. Só que assim, né, cara, era Los Angeles, caro pra caramba. Porra, me organizar a escala pra ir, tudo pra ir, fica tudo muito difícil, né? Tudo vai colocando um monte de barreira, né? O mundo parece que vai colocando um monte de barreira pra você não fazer o troço. E aí eu falei assim, não, eu vou ir pra esse troço. Decidi, falei pra minha família, eu vou ir lá pra Los Angeles, eu quero conhecer o mundo, eu quero ver a aviação lá dos Estados Unidos, da América lá, porque os caras são muito fortes, os caras vai estar, as maiores empresas do mundo vão estar lá nesse evento. Eu quero ver de perto tudo isso. E aí fiz um bem bolado. A primeira ideia era que eu ia alugar uma caravan, ia dormir atrás no estacionamento do Walmart. Daí já ficava por ali, né? Já comia e tal. E aí ia pro evento, ficava meio avulso ali de noite, dormia no estacionamento do Walmart. E essa foi a minha primeira ideia. Eu tinha conseguido uma credencial com um rapaz aqui do Brasil. Só que daí chegou 2 semanas antes do evento, de ir pra viagem, passagem comprada, tudo. O rapaz sumiu, não tem credencial, cara. Eu tinha passagem comprada, carro alugado, e eu falei, cara, não é possível, cara. Cadê? Como é que eu vou pra lá e não tem credencial pra entrar nos troços, cara? Aí eu tinha explicado pro Jason, né, que tinha me convidado. Falei, ó, cara, né, tô sem credencial e tal, tudo mais. Cheguei lá, daí bateu uma raiva, daí eu falei, quer saber, agora eu vou me dar uma experiência, né? Já que eu tô indo pra lá, já que tá essa bala de gato, eu vou ficar em hotel, vou ser gente, não vou ficar me batendo, nem que eu me endivide. Graças a Deus, que nem diz meu pai, você tem saúde pra trabalhar, vai lá e faz as coisas certas. Troquei de carro, peguei um carro legal lá pra fazer a experiência, peguei um hotelzinho mais simples, mas peguei um hotel pra ficar lá. Chegando lá no primeiro dia do evento, antes, né, da abertura do evento, liguei pro Jason, da Guarda Costeira, que tinha me convidado para ir para lá. Eu falei, ô Jason, você tá aqui no evento? Não, eu tô aqui na entrada, vem aqui encontrar. Fui lá na entrada do evento, lá encontrei ele. E aí fui falar para ele, falei, olha só, Jason, né?
O evento bonito, né? Eu chorando, né, cara? Eu tava chorando, velho, que eu tava emocionado de estar lá naquela parada, tipo, um negócio fora do sério pra mim, né? Nunca imaginei que eu ia estar no evento tão grande assim e tudo mais. E aí eu falei, olha, eu não tenho credencial, eu precisava que você chamasse o pessoal aqui do evento para eu comprar agora a credencial, mesmo que vai ser mais caro, mas eu não tenho outra saída. Aí ele olhou pra mim assim, cara, e eu com o olho cheio de lágrimas, né? Aí ele olhou pra mim assim, dele, não, não, só um pouquinho, só um pouquinho. Daí ele pegou, ligou para pessoal do evento que ele conhecia lá. E aí ele ficou olhando pra mim assim, daqui a pouco ele começou a mexer na mochila dele e começou a tirar coisa da mochila. Daí eu falei, cara, que bicho doido, né, cara? Notebook no chão e tudo jogado no chão assim. Daqui a pouco ele pegou, olhou assim e entregou pra mim uma credencial. Eu falei, ó, tá aí a credencial. Eu falei, você tá louco, cara? Como assim tá aí a credencial? Aí eu peguei a credencial, daí ele falou, não, essa credencial ia pra minha filha, só que ela não vai vir mais no evento. Pode pegar pra ti. Aí nisso chegou a responsável do evento, Yasmin. Aí chegou a Yasmin. Aí comentei, me apresentei, eu já tava mais quase chorando de novo, né? Porra, ganhei o troço aqui agora do cara, velho, pra entrar no evento, que loucura, cara. Eu já tava chorando que eu não ia conseguir agora, ou que ia pagar mais caro, enfim. E aí conversando com a Yasmin, aquele meu inglês, né? Tal. Aí daqui a pouco ela olhava pra mim e eu falei, cara, será que ela quer? Eu falei, tá tudo bem? Você quer, né? Não entendeu o que eu falei dela? Ela falou, não, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, eu participei do podcast aqui com o Jason, né? O Jason, o Queenie lá, ele tem um podcast que é o The Real Rask Podcast. Ele é bem conhecido no ambiente de aviação de resgate, policial, de xerife lá, né? E aí, eu falando com ela dela, falou, não, eu te conheço, mas não é do... Eu nem vi esse episódio, ela falou. Eu te conheço do Instagram, eu acho. Como é que é teu Instagram? Cara, vocês não acreditam, cara. Ela me seguia no Instagram. Ela era Que isso? responsável, era social manager, não sei o que lá do evento, e ela me seguia no Instagram. E ela falou que tinha visto, e realmente ela começou a abrir, daí ela falou que eu até curtia o teu vídeo e tal. Eu falei, que Que isso, cara? legal, cara. Olha o mundo, né? Olha o tamanho que é o mundo. Daí, depois disso, cara, aí as coisas. Foi uma viagem assim, ó, a viagem de Los Angeles, que na verdade é Anaheim, né, ali do lado de Los Angeles, virou assim o meu mundo de ponta cabeça, cara, de um jeito que era assim, eu fui com uma expectativa mediana, ultrapasso daí daqui a pouco no segundo dia, eu sempre marco Airbus Helicopters, né, nas minhas postagens. Eu falei, os caras nunca vão olhar pra mim, desculpa. E aí no segundo dia eu recebo uma mensagem no Instagram da Airbus Helicopters. Ah, vem ao nosso stand, nós temos um voo demonstração. Que isso? Daí eu mostrei pro Jason, eu falei, ô Jason, olha aqui, cara. Os caras, isso aqui não deve ser verdade. Ele falou, vai lá no stand deles perguntar. Aí cheguei lá, oi, tal pessoa tá aí. Ah, só um minuto que eu vou chamar. Eu falei, caralho, o bicho existe, cara. E aí rodou, que daí no segundo dia eu tava voando sobre Los Angeles, tava me sentindo no Legal. GTA quase. E, e daí tava sendo apresentado por um monte de gente legal pra caramba. Conheci o Fred North, que é o piloto de Hollywood, né? O que faz as filmagens, Mercenários, sei lá, Transformers, um monte de filme aí, foi ele que filmou. Eu falava com ele pelo Instagram, cheguei lá, o cara me reconheceu, me deu um livro dele, autografado e tudo mais. Cara, conheci os pilotos da Red Bull, e aí começou aí a cabeça do cara, né? Daí a gente fala, né, daquele sistema, né? O que que te limita, né? E aí eu falei, cara, que loucura, cara, que lá pra mim fez um. E aí desenrolei aquele ano, fiz um conteúdo já do meu jeito, né? Como eu podia fazer naquele ano. E aí eu resolvi, isso foi em março de 2024, né? Que eu tô falando do evento. E aí eu falei, vou começar mais forte com o YouTube. E aí eu comecei fazendo no YouTube e o pessoal lá não tirou o olho de mim. Ao contrário do que eu pensava, eles me conheceram, beleza, passou, passou. Aí vieram falar comigo de novo, ó, você quer virar um influencer da VAI para ajudar a divulgar e tudo mais? Eu falei, não, tudo bem, faço questão, né? Pô, um evento dessa proporção, a associação tem 80 anos, mais de 80 anos, é o Legal. maior evento de helicópteros do mundo, como é que eu não vou querer, né, cara? E aí quando virou o ano, falaram, ó, agora a gente quer que você seja o embaixador da associação. E aí você vem pra cá, a gente. E aí esse ano, cara, inclusive, compartilhando uma outra.
felicidade. Daí esse ano eu vou como embaixador, obviamente, mas eu vou participar de uma mesa redonda no evento lá, né, com o pessoal para falar sobre manutenção, né, com o meu inglês, né, que eu falava que não é bom, que isso volta também para o nosso público, né, o pessoal às vezes se subestima, e aí no começo eu me criticava bastante e hoje eu critico quem critica, né. Tem gente que não fala o português, o português é minha língua nativa, eu não falo português adequadamente, né, muitas vezes. É. Então, quem sou eu para falar um inglês, nossa, científico, nossa, tudo mais? Cara, minha comunicação tá regular, eles me entendem, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. Vou participar da mesa redonda lá, falando sobre manutenção, com dois caras. Um era ex-piloto, veterano da Guarda Costeira, e o outro cara era o mecânico e tripulante, engenheiro de voo, que eles falam lá, né? Mecânico de voo, do helicóptero presidencial dos Estados Unidos da América. Só isso. Só isso. E aí, cara, eu vou estar lá falando com o cara. E, e vocês não têm noção quando eles me convidaram para participar disso, até por conta de todo esse histórico que eu falei, né, que a gente tem um monte de função atrelada e tudo mais. E eu sempre falo, cara, não é porque o Renato é o cara, porque o pessoal, às vezes, você é à frente de alguma coisa, porque ele é o cara. Não, cara, tem vários outros profissionais muito mais gabaritados que eu e tal. Cara, a gente tem que dar a cara pra bater. Às vezes esse profissional não quis dar a cara pra bater, né? Quis ficar, ou é o perfil dele, quis ficar lá no cantinho dele. Mas como eu já tinha, voltando, né? Complementando tudo agora, tinha rede social, que era pra motivar, que era pra estimular o pessoal a fazer. Eu fui lá e o meu perfil é esse, é fuçar e tal, e foi fuçando, e hoje eu tô lá como embaixador da Vertical Aviation International. Que legal, cara. Convido todo mundo, né? Todo mundo que está nos assistindo aí, inclusive os senhores, né? Para que Claro. não nesse ano, obviamente, que está muito em cima agora, mas que nas próximas edições se façam presentes lá nos Estados Unidos, né? Na Verticon, que agora mudou o nome também. Antes era L Expo, agora é Verticon, né? Conferência vertical. Cara, porque assim, ó, curso pra caramba, curso da W139, curso de tudo que é tipo de máquina, as maiores fabricantes vão instalar. Você vai. Para vocês terem noção, ano passado foi lançado nesse mesmo evento o R88 da Robinson. E foi também explorado o esquilo com o piloto automático. Foi lançado o 140 da Airbus, né, o H140, foi lançado nesse evento. Então, esse evento é onde as fabricantes usam para lançar, cara, para trazer novidade para o mercado. Parte de tecnologia, parte de inteligência artificial tá fortíssima na aviação de asa rotativa, na aviação vertical. E, enfim, é isso aí. A rede social é com isso. Inclusive, quem não segue lá, né? Segue o Resgate Aéreo Brasil. Junto aí com o Chão de Hangar, obviamente, né? Vou fazer os dois merchan. Porque às vezes o pessoal acompanha no YouTube e lá no Instagram não segue. Às vezes lá no Instagram que vem o Sim. chamado aqui pro YouTube também. Então o pessoal segue nos dois e consegue ficar ligado, sempre atualizado no conteúdo. Magnífico, Renato. É uma história. É Loucura, né, sensacional, cara? cara. Eu gosto. O meu olho brilha assim de ver, cara, as histórias, porque a gente acaba relembrando tudo que passamos, né, até onde está chegando. E o quanto é simples as coisas acontecerem. Às vezes a gente coloca muita dificuldade em muita coisa, só que basta a gente dar o primeiro passo, cara, para as coisas acontecerem. É verdade. E esperar, faz a sua parte, vai correndo atrás, sabe? Tendo sempre boas intenções, sempre procurando network, igual o Murilo sempre fala, eu falo. Sempre network, procurando boas conexões, procurando estar sempre envolvido com pessoas boas, tá numa média de pessoas boas, que isso vai abrindo caminho para você, cara. E quando você perceber, as coisas já aconteceram. Se Tá o seu encaminham, né? caso aí de exemplo, tá o nosso caso de exemplo, tem vários amigos aí que a gente já entrevistou. Cara, é a gente fazer o bem, né, para colher o bem e as coisas vão acontecendo, cara. Naturalmente. Só tem que te dar parabéns aí pela sua trajetória, Para nós, por né, tudo cara? aí que tá passando. Sensacional, cara, sensacional mesmo. E deixar uma perguntinha aí, só para seguir o padrão. O que que te motiva a continuar todos os dias? Essa pergunta vale mais uns 20 minutos de reflexão. Vambora, vambora. Eu Agora Mas, tava, eu mas tava com medo, eu não, tava com medo. Falei, acho que vai rolar mais uma hora aí. não tem não, problema não que a não. gente faz parte um e parte 2. Já tá feito. Vamos que Bota vamos. fé. Não, mas eu não quero tomar mais muito tempo. Mas acho que o que me motiva, cara,
é a vontade de, primeiro, a vontade de ser melhor do que eu fui ontem, né? Eu acho que isso é o valor que eu dou para a vida, primeiro, né? Porque a gente, às vezes, nessas minhas idas e vindas aí de filosofar, de refletir muito, eu acho que a gente, o mundo como ele está hoje, acaba te levando para um piloto automático, né? Ele fica escravizado ali no heading ali e você só vai, só segue. E às vezes você tá passando uma ilha bonita pra caramba, você tá passando várias coisas, você tá focado no heading ali, no compass e você só vai. Cara, a vida, a gente tem que aprender a viver mais, né? Então, eu sou muito grato pela vida que eu tenho, um bom vivan, saudável, né? Eu tento aproveitar ao máximo que a vida me proporciona e sem fazer mal para ninguém, ajudando sempre as pessoas. Então, eu penso muito nessa parte. O que me motiva é deixar um legado bom, né? Legal. Onde quer que eu passe e aprender, ser melhor do que eu fui ontem, né? Porque eu tenho muito para melhorar, eu tenho muito para crescer. E é isso, cara. Eu acho que a gente não pode nunca menosprezar o próximo e a gente não pode principalmente menosprezar nós mesmos, né? A gente sempre tem que estar se desafiando. Então, o meu limite ontem era um, hoje o meu limite é outro. Não estou falando que a gente é sem limite, mas eu acho que a gente tem que aprender a desafiar esses limites que muitas vezes são só na nossa cabeça, eles não estão em lugar mais nenhum, são só na nossa cabeça. Eu acho que é isso aí que me motiva, cara. Não vou ficar, senão vou trazer muita filosofada aí. Não, muito bom. Ô, Renato, eu vou fazer aqui mais uma pergunta. Já estamos indo para o final, né? Para a parte final. E tem uma pergunta que a gente faz Boa. que ela é relacionada à aviação, sobre o que a aviação representa na sua vida. Só que para você, eu acho que está intrinsecamente ligado o ser tripulante operacional, já dentro dessa pergunta. Então, essa pergunta eu vou fazer ela relacionada nesse sentido para você. O que é ser tripulante operacional para você? O que representa na sua vida? Comprometimento, altruísmo e legado, cara. Eu acho que é isso aí. É, para estar, na verdade, em todos, eu acredito que não vai ter ninguém na aviação que não seja comprometido, porque se tiver o próprio sistema acaba filtrando isso, né? Então, Isso se aí. você não é comprometido na aviação, você já é peça fora do baralho. Não adianta você fingir aviação, né? Quem finge aviação tá fora. O altruísmo do serviço, né? Então, na aviação, tal qual o meu serviço, você também tem que ser altruísta da forma que os senhores estão sendo, compartilhando conhecimento, motivando os outros. Eu acho que o pessoal, eu já, em outras conversas com outros canais, às vezes eu comento, né? O pessoal cria uma competição que não existe, cara. Cria uma competição, tipo, eu sou melhor que o Murilo, eu sou melhor que o Cara, que competição é essa na tua cabeça só e só vai te fazer mal, não vai somar pra nada, pra nada. Então, eu acho que esse altruísmo de ajudar os pares, de colaborar com os pares, com quem tá perto de ti, quem quer trilhar alguma coisa que você já trilhou, eu acho que você tem que colocar o inverso, né? Se alguém já chegou e você queria chegar e você chega pro cara e fala assim, como aconteceu comigo, inclusive, ô, como é que faz pra ser mecânico? Aí vocês vão colocar um pano preto? Ah, cara, isso aí é anos de estudo, isso aí, cara, que coisa mais ridícula isso, cara. Pra onde que vai te levar isso, entendeu? Então, eu acho que esse altruísmo faz sentido na aviação também, comprometimento e esse altruísmo. E, cara, é isso, velho. Eu acho que essas duas palavras são, acho que o comprometimento e o legado, né? Deixar um legado bom. Tem uma frase aqui que eu vou trazer do Kobe Bryant, né? Deixe o jogo melhor do que você recebeu, sempre. Muito bom. Perfeito, perfeito. Não é bem Renato, essa assim, a frase, né? Mas é isso aí. Ele falou: você tem que entregar o jogo melhor do que você quando você entrou. Então, claro, é isso você aí. tem que entregar com a melhora, né? Sempre tem que melhorar. É isso aí. Renato, para a gente continuar o nosso trabalho, cara, esse trabalho que a gente está fazendo de tentar motivar pessoas, correr atrás de estar trazendo o melhor para todo mundo, né? Para mostrar o caminho. Você consegue indicar duas pessoas para gente da aviação, qualquer lugar que seja? Se não Nossa, tiver os nomes agora, você pode mandar para a gente depois no particular também. Não tem consigo. problema nenhum, não. Com certeza, consigo, cara. Te mando no particular, te mando os contatos no LinkedIn. O Top. pessoal com certeza vai ficar bem entusiasmado para participar.
Inclusive, um deles, desse contato, eu sou o padrinho de casamento dele. Ele também começou, fez até módulo básico, acho que ele fez célula de manutenção. Mas agora, recentemente, inclusive hoje, ele checou o piloto comercial. Que Então, ele é um legal. cara que está na aviação desde 2012, tem um conhecimento mais voltado para asa fixa, né? Eu comecei, né? Tenho curso de piloto aerodesportivo também, mas inclusive ele foi meu instrutor no curso de piloto aerodesportivo e hoje ele já está piloto comercial e cada vez ele vai ter voos mais altos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu já vou antecipar que ele é o Muriel da Silveira, o conhecimento de aviação dele é absurdo. Que Ele é legal. tripulante operacional também, é um cara com uma consciência situacional da aviação muito à frente, um cara que motiva muito todos nós que ombreamos com ele o serviço, né? E, porra, cara, e aí tem os comandantes aí que trabalharam comigo, que os caras são fora da curva. Tem um comandante, amigo meu, que, cara, esse cara eu acho que, para mim, quando eu trabalhei com ele, ele nem é daqui do estado, tá? Ele chama, agora é Major Froté. Ele é oficial no Corpo de Bombeiro Militar no estado, no Mato Grosso do Sul. E ele foi mecânico do Bavex. Então ele voava como mecânico de voo no Bavex, foi sargentão lá mecânico e tudo mais. Fez a parte de outro concurso, saiu daquele sistema que estava, né, com ele e foi para outro sistema, passou na Latam, eu acho, alguma coisa assim. Mas ele falou: Eu não quero ir, eu quero ser bombeiro e tal, tal, tal. Tem o Air Tractor lá, que eles fazem os combates de incêndio florestal, ele lança água lá, o cara é uma enciclopédia. Esse cara eu acho que vocês também poderiam chamar para compartilhar um conhecimento. O cara é sensacional, cara. Muito legal. Renato, cara, muito obrigado pela sua participação, tá? Eu acho que nós cumprimos aí o objetivo, trazer mais da aviação, mais vertentes, mais coisas novas. Eu acho que quem assistir vai assim, colher muita informação boa. Para a galera que não conhece ele ainda, vamos seguir lá no Instagram, ele vai deixar o arroba dele aqui. Vamos seguir no YouTube também. São dois canais, né? Um pessoal e o Aeromédico, não é Isso. isso? O pessoal é Renato Augusto, né? Vai ter ali depois escrito ali. O Renato Augusto é o meu perfil pessoal no Instagram. E o Resgate Aéreo Brasil tem no Instagram também. E a gente tem o canal aqui no YouTube também. O canal tá crescendo legal. Não por conta que a gente falou, né, da monetização, mas sim por tornar acessível um conteúdo que é um pouco mais fechado, né, pro pessoal que é aviação de resgate e alguns detalhes, principalmente de algumas máquinas, né, que a gente trabalha na aviação de resgate e também a parte de história. Eu acho muito legal também é contar a história, né, do Isso porquê aí. que acontece da forma que acontece. Então eu acabo trazendo algumas histórias ali no canal também. Sensacional. Renato, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu adorei a conversa nossa aqui, foi, pô, magnífica. É muito bom saber que existem pessoas boas, né? Existem pessoas que estão ali, são os heróis, né? Os heróis sem capas aí, sem Capaz, cara. capa, lutando pela gente aí, correndo atrás e sempre buscando o melhor. Então, cara, obrigado. Te agradecer mesmo, te desejar tudo de melhor do mundo, cara. Que Papai do Céu te ilumine sempre. Espero te conhecer pessoalmente um dia. Eu Com conversando aqui, certeza esse vai. bate-papo, cara, parece que a gente já é amigo há muito tempo, sabe? A gente fica muito à vontade. É. Então, Legal, é né, te cara? agradecer, deixar as portas abertas do chão de hangar também, cara. O que você precisar, marca a gente compartilha. Vamos fazer esse mundo aí, conhecer um pouco mais sobre aviação, tá bom? Obrigado Bora. mesmo. Bora pra cima, sempre. Valeu, Quiser Renatão. deixar seu Obrigado, hein? recado aí? Isso. Tem uma Bom, desculpa. mensagem final? Desculpa, eu te cortei. Tem uma mensagem final para deixar para a galera aí? Cara, acredite muito nos seus braços, irmão. Isso aí. Não depende, não fica esperando depender de outras pessoas, não, cara. Se vocês têm um propósito, se têm uma missão que vocês têm certeza que é aquilo que vocês querem, fecha a cara e dá-lhe, cara. Vai ter obstáculo, vai ter desafio, vai ter tristeza, chororô, mas lá na frente vai ser gratificante. Eu nem comecei ainda meu trabalho e já tô querendo dar uma dica pra galera, mas Isso vocês aí. que estão aí na frente são prova viva que o quão gratificante é todas aquelas pedras, aqueles morros, os desafios que vocês já passaram e que ainda vão passar, né? Que é natural da vida, Não ter para desafios, nunca. ter problemas, né? Então eu acho que é isso aí, acreditar no próprio braço, que eu digo, é o próprio potencial, né? Então o pessoal tem que acreditar no potencial que tem, esquecer que existe uma competição, né? Que alguns criam, se ajudar o máximo possível e é isso aí. Bora pra cima. Valeu, Renatão. Brigadão aí, cara. Até a próxima, hein?
Valeu, tamo junto, cara.